Pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente conversar, tá? Eu agradeço aí para a gente poder se ver, tá? Tem 32 pessoas aqui na sala. Não sei se o professor Paulo Zétola está aqui, se ele conseguiu abrir o microfone, deixa eu ver. Ele pediu para começar sem ele mesmo por enquanto, que ele já consegue entrar. Tá, deixa eu só colocar aqui, então. Boa. Bom, é, quem que está liberando as pessoas, só para saber? Sou eu, professor, Daniela Balsadi. Ah, boa. Obrigado, Daniel. Né? Maravilha. Muito bom, gente. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas para vocês, agradecer o convite aqui do Iseta, em nome do professor Paulo Zétola e do Bernardo e da Mariane. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Opa, Renata, agora você está escutando. Boa. Eu sei aqui que tem bastante gente que eu conheço aqui, então a gente está entre amigos aqui. Então, qualquer coisa que precisar, podem abrir microfone. Só não adianta levantar a mão, porque eu não vou conseguir ver, tá? Porque quando eu for compartilhar minha tela, aí vocês desaparecem para mim. Mas quem quiser falar, pode abrir o microfone e perguntar, que aí eu fico à disposição para responder, tá? E hoje o tema da aula que me passaram aqui é para falar de indicadores de saúde, né? Eu acho que é um tema bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui minha aula aqui para. Cadê os slides? Vou parar aqui e compartilhar de novo. Boa, acho que agora vai. Aqui, compartilhar. Boa. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo a tela cheia, gente? Sim. Tá sim, Boa. Fernando. Sim. Maravilha. Então, hoje o tema é gestão dos indicadores de saúde. Esse é uma aula que é baseada num capítulo do livro do professor Paulo Zétola aí, tá? Então, não fui eu que escrevi esse capítulo, foi o professor Eduardo Arantes, mas recomendo que vocês leiam, que vocês estudem lá, que é bem bacana, tá? Então, e aí, lógico, o primeiro livro que eu vou recomendar é o próprio livro do professor Paulo Zétola, que é o Tratado de Gestão e Saúde do Trabalhador. Como eu falei, essa aula está nesse livro, é o capítulo mesmo é de gestão de indicadores, né? Outro livro que eu recomendo que vocês leiam é esse The Good Indicators Guide, do NHS. Ele é um livro fininho, o único porém é que ele só tem em inglês, infelizmente não tem em português, mas ele é gratuito. Então você vai no Google e faz o download dele e vocês conseguem ter o livro com vocês em formato de PDF. É bem bacana esse livro, tem bastante coisa interessante lá, né? E logo que vocês começarem a ler o livro, uma das frases que tem lá é do William Deming, que é um estatístico, ele já fala, ó, não se gerencia o que não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Por que que é importante isso? Porque se você não mede, você não tem números, você não tem dados, você não tem um norte, né? O que que eu tenho que fazer? Qual é a necessidade de saúde da minha população? Quais são as prioridades que eu tenho que adotar? E infelizmente a gente vê que muita empresa cria programa de saúde e sem base nenhuma de referência. E aí quando chega alguém e pergunta, mas e aí, tá tendo sucesso? Não tá tendo sucesso? Como você não tem a base, o número inicial, você faz a intervenção, você não vai saber se o resultado foi bom ou ruim, porque o resultado que vai aparecer, você não tem com o que comparar. Então, inicialmente, a gente tem que ver como que está o cenário. Aí eu vejo qual é a necessidade, defino prioridades, faço intervenção, e aí a gente vê depois da intervenção se a intervenção foi benéfica, se não surtiu efeito, se precisa fazer alguma adaptação. E muitas empresas não medem, né? Então aí não tem como saber se está sendo efetivo o programa, né? E também por muitas empresas não medirem, também não fazem nada, né? Porque se você não sabe o que tem, a gente até brinca, né? Que a ignorância às vezes é uma bênção, né? Então, se você não sabe, não faz, entendeu? Então, esse é um problema também que pode acontecer em muitas companhias. Mas é óbvio que vocês aqui vão medir
o que é necessário, e a partir do momento que vocês medem, vocês conseguem criar estratégias de saúde para que os programas que vocês tenham sejam efetivos de fato, né? E aí, nesse livro The Good Indicators Guide, do NHS, ele já fala que os indicadores servem para três coisas. Primeiro, para compreensão, para você entender o que está acontecendo. Segundo, para medir desempenho, né? Como eu falei para vocês, vocês vão fazer intervenção e vão ver se está sendo efetivo ou não. E o terceiro, que é o que muito empregador quer, para prestar contas, né? Você vai ver se está tendo retorno do investimento, né? Se de fato os programas estão surtindo o efeito que vocês gostariam, e se não for, não estiver atingindo, vocês vão fazer adaptações no programa de saúde de vocês para que vocês consigam atingir o objetivo que foi proposto aí, né? Então, esse aqui está no livro do professor Paulo Zétula, né? Então, é um gráfico do Gotzo, de 2012. Basicamente, lá ele fala o seguinte, deixa eu só admitir aqui, pronto. Ele fala o seguinte, que existe uma escala para você conseguir sucesso nos programas de saúde, né? A primeira etapa é você sensibilizar a sua população. Depois você garantir participação deles, ter o conhecimento do que está acontecendo, tentar entender as atitudes que estão corretas ou incorretas para você poder mudar o comportamento das pessoas. E aí, com isso, você reduz o risco e reduz a utilização, por exemplo, inadequada do plano de saúde. E aí, ao final, você vai ter o retorno do investimento, né? Então, basicamente, essa é a escala de sucesso dos programas de saúde que vocês vão criar para chegar no objetivo final, que é ter programas efetivos, né? Para isso, então, a gente mede três tipos de indicadores: indicadores de estrutura, indicadores de processo e indicadores de resultado, né? Quem aqui poderia me falar o que é um indicador de estrutura? Alguém consegue citar um exemplo? O que é um indicador de estrutura, hein, gente? Vocês já ouviram falar desse tipo de conceito? Não conhecem? O que vocês acham? Seria o que o senhor falou na aula, relacionado com o SESMIT, né, a quantidade de profissionais que estão envolvidos, né, a Muito bom. quantidade de, né, até de material, de insumos, né, que o senhor falou na aula. Muito bom. Exatamente. Então, você prestou bem atenção na aula. Obrigado. É isso mesmo. Então, indicador de estrutura, você vai ver qual é o material que você precisa para você criar o programa, para você ter o programa rodando, qual a equipe que você precisa, a estrutura da equipe, né, que você precisa para que o programa saia do papel, né? E aí você vai ter, basicamente, a organização do programa, né? E indicador de processo, o que seria um indicador de processo, hein, gente? O que vocês acham aí? A Catarina já falou. Quem mais poderia citar um indicador de processo aí? Mas ninguém. Quantas pessoas tem na turma? 41 pessoas. Periódicos realizados. Por Os exemplo, exames quantos periódicos. periódicos foram feitos, quantas vacinas foram aplicadas na campanha. Isso, muito bom. Quantidade de check-up, Exatamente. contestações. Então, o processo é como que o programa está se desenvolvendo, o engajamento das pessoas nesse programa, né? Isso é o processo, né? Então, você vai ver assim, ó, você criou uma campanha de vacinação, quantas pessoas participaram da campanha? Você está fazendo um exame periódico, quantas pessoas estão fazendo seus exames periódicos, por exemplo? Então, esse é um processo, né? Para então a gente ter o resultado, né? Que é o desfecho, né? Então, o resultado, eu espero que com o programa de saúde a quantidade de pessoas que estavam doentes reduza, o número de pessoas que estavam afastadas caia, que a produtividade da companhia aumente, que o custo com o plano de saúde reduza. Então, esses aí são indicadores de resultado. Então, para chegar no indicador de resultado, eu preciso ter uma boa estrutura, um bom processo, aí sim você tem um bom resultado também, né? Então é basicamente isso que vocês falaram. Estrutura, a gente vai ver as condições, né? Tanto física, organizacional, os recursos que eu preciso, as ferramentas que eu preciso para o programa funcionar. O processo, eu vou ver como é que ele está se desenvolvendo, né? E o resultado é o objetivo final do programa. Então, o que eu estou observando aí? O desfecho do programa, né? Então, estou vendo melhora da saúde das pessoas, redução de absenteísmo, redução de pessoas afastadas do INSS. Então, esse
Esse tipo de divisão, estrutura, processo, resultado, chama modelo de Donabedian, né? Porque foi o Donabedian que criou ele, tá? Então, exemplos aqui, vocês já falaram, estrutura, nós temos a quantidade de pessoas que tem que participar do programa, a infraestrutura para o programa sair do papel, os materiais que eu preciso, a informação que eu vou divulgar, a tecnologia que eu vou utilizar, se eu vou usar tablet, computadores, celular, né? O processo é como é que está sendo feito o programa, o que está sendo feito também. E o resultado são as entregas que a gente está dando para o programa, né? Qual o desfecho final aí. Então, posso ver satisfação, posso ver mudança de comportamento, posso ver status de saúde, redução de custos, isso tudo faz parte de resultados aí. Tá claro, gente, esse tipo de divisão, o modelo de Dona Bídia? Certo? Quem tiver dúvida, pode tirar aí, né? Pode perguntar, tá, gente? Então, aqui, ó, estrutura. Equipamentos para atendimento ocupacional. O que que eu preciso? Preciso ter uma sala, preciso ter uma mesa, duas cadeiras, preciso ter uma maca, preciso ter computador, preciso ter estetoscópio, preciso ter esfigmomanômetro, né? Então, isso tudo é o equipamento que eu preciso para realizar o exame ocupacional. Foi uma campanha de vacina. O que que eu preciso? Preciso ter é, pessoas para vacinar, depende do número de pessoas que vão você ter de público, né? Quantas vacinas preciso comprar, quais são os materiais que eu preciso para aplicar a vacinação, se preciso ter seringa, preciso ter agulha, preciso ter gás, preciso ter álcool para higienizar, ou outro tipo de material para higiene, né? Preciso ter um espaço adequado, de preferência um lugar mais isolado, né? Com manter a privacidade das pessoas, né? Se não for possível, talvez um biombo que esconda as pessoas para não ficar visível, né? Dimensionamento do SESMIT, que é o que fala na NR4. Então, por exemplo, preciso ter tantos médicos do trabalho, tantos técnicos de enfermagem do trabalho, tantos enfermeiros do trabalho, tantos engenheiros de segurança, tantos técnicos de segurança. Acho que alguém levantou a mão, né? Oi, eu achei que você não tinha visto. É que Ô, Fernando, tudo bom? É que eu fiquei na dúvida de como medir isso. Seria assim, a presença, assim, você teria uma relação da estrutura básica, e aí o indicador seria assim, tá tudo ok? Como que seria Na verdade, a estrutura é assim, você vai pegar, por exemplo, qual é a população que você vai abordar. Então, você precisa ver assim, a sua população tem quantos funcionários, vai. Se você vai falar assim, olha, minha população tem até 1.000 funcionários, né? Ou tem até 100 funcionários. E aí você vai ver lá um modelo básico para você saber, por exemplo, quanto da minha estrutura eu preciso ter para atender 100 funcionários. Eu vou na NR4 e vejo a tabelinha lá da NR4 e vejo, ó, até 100 funcionários, grau de risco tal. Então, eu preciso ter tantos enfermeiros, tantos técnicos, tantos médicos, né? Ou grau de risco 2, 3, 4. Então, depende. Eu tenho até 1.000 funcionários, então quanto que eu vou precisar de cada profissional? Não, Lembrando que isso é o mínimo, né? Então, eu estou pensando em como que transformaria isso em indicador. Isso que eu estou, assim, o entendeu? indicador é isso mesmo. Então, o Ah, indicador só, basicamente assim, quanto que você tem, entendeu? Pode ser que esse indicador que você fale, olha, mas não eu teria uma tenho. meta, entendeu? Assim, não, entendeu? Não, estrutura é basicamente o que Não, você né? pode ver, por exemplo, né, no indicador de estrutura, é se a estrutura que você tem está adequada. Tá de Digamos acordo. que eu Isso, quero, é isso que eu pensei. digamos que eu quero atender o exame periódico, eu quero, sei lá, eu tenho 1.000 funcionários e eu tenho 200 dias úteis. Então eu tenho que atender 5 pessoas por dia, digamos assim, vai. Então, 5 pessoas por dia. E eu quero que essas 5 pessoas sejam atendidas a cada 30 minutos. Então aí eu preciso ocupar basicamente 2 horas e meia do dia, né? Digamos assim, né? Que eu preciso para ter. Mas os médicos que eu tenho ficam só 20 horas. Então, basicamente, vou ocupar o tempo inteiro dele. Se você for falar assim, olha, tem que ser 5 atendimentos, eles ficam 3 horas por dia ou 4 horas por dia no consultório. Se eu quero atendimento de 30 minutos, vai ficar quase que, né, no limite do horário aí, porque vai ocupar 2 horas e meia das 4 horas diárias que ele tem. E aí vai sobrar 1 hora e meia aí, que é 1 hora e meia que ele tem, por exemplo, para fazer outras coisas. Então,
Digamos que essa 1h30 ele vai fazer promoção da saúde, vai criar planejamento de outros programas de saúde. Então, tudo depende do que você quer de qualidade no seu programa aí, né? Se você vai fazer um atendimento de 1 hora, aí você vai ter, sei lá, 200 dias para atender 1.000 pessoas, você precisa atender em 5 horas, né? Aí não dá para você ter um médico só 20 horas, precisaria ter 2 médicos 20 horas. Então, tudo depende do que você quer ofertar de qualidade para a empresa que você vai prestar serviço, né? Mas é muito cálculo de matemática, né? Isso é até bom porque eu vejo muito que os médicos, eles não têm noção do tempo que eles demoram para fazer as coisas, né? E aí, às vezes, estão sobrecarregados porque ele sozinho não dá conta, né, da quantidade de pessoas que vai ter que atender. E aí vai precisar falar, olha, colocar na planilha. Eu fui contratado para 20 horas. Vocês querem que eu atenda 10 pessoas por dia, né? Digamos assim. E o atendimento que vocês querem é que seja de 30 minutos, né? Então, eu tenho 4 horas para atender 10 pessoas, não dá para fazer em 30 minutos. Então, se você quer fazer 30 minutos, você vai ter que contratar mais um colega para ficar junto comigo lá no ambulatório. Entendeu? Tem que fazer o cálculo para mostrar para o empregador. Se você quer 30 minutos, vai ter que ser 2 colegas para fazer 20 horas. Eu sozinho não vou dar conta, né? Então, vocês vão criando aí qual que é a estrutura que precisa para ter a qualidade que está querendo. Isso eu estou falando de empresas que estão preocupadas com qualidade, né? Eu sei que a maior parte das clínicas, infelizmente, aí faz atendimento de 2, 3 minutos, aí de fato 10 atendimentos vão ocupar 20 minutos do dia da pessoa, né? Então, eu acho que nem é o adequado, porque o próprio funcionário não vê qualidade nesse tipo de serviço, né? Atendimento de 2, 3 minutos para ele para que serve esse exame? Não serve para nada, né? Então precisa muito entender assim qual que é a oferta que você vai dar para a empresa, e quanto mais tempo você dá para o médico, mais informação ele vai coletar, que vai servir para os indicadores dos outros passos, né? Porque aqui nós estamos falando sobre estrutura, mas se ele coleta novas informações, pode ser que crie aí já necessidades de saúde, que são indicadores aí que vão mostrar quais são os programas que eu tenho que priorizar, né? Medicamentos, mesma coisa. Às vezes o ambulatório lá, você compra todo mês aí 5 caixas de dipirona. Só que, como todo mundo fica com dor de cabeça, 5 caixas de dipirona por mês é pouco, às vezes, né? Então você precisa aumentar, dependendo da quantidade de pessoas que está utilizando. Então, por que é importante medir estrutura? Porque vocês vão ver no processo, quanto que estão consumindo do que você comprou. Se você vê que estão consumindo mais do que você comprou, então precisa aumentar a quantidade de coisas que você vai comprar, entendeu, né? Então, na estrutura eu vejo lá, estou comprando 5 caixas de dipirona, mas essas 5 caixas aí estão durando só 5 dias. Então, eu preciso aumentar a quantidade de caixas que eu vou comprar para atender a demanda da minha população, né? Então, é basicamente assim que vocês vão fazer, né? Vacinação, por Professor, exemplo, né? eu acho que também a gente pode aplicar quanto até responder assim, é, fazer junta médica, né? Fazer a Exato. parte de NTEP, tudo, porque não é só atendimento, né? E às vezes você tem atendimento, como o senhor falou, atendimento, tem que fazer essas outras coisas. Aí quando chega no final do ano, o local, né? A clínica, o local que você trabalha tá desesperado porque tem aso atrasado. E às vezes Exato. coloca a culpa do médico. Tem que colocar, Deve estar tem que mesmo. pegar o Excel e colocar assim, eu fui contratado para ficar quanto tempo aqui? 4 horas por dia. Nessas 4 horas por dia, eu tenho que atender quantas pessoas no ano, entendeu? Então você tem que botar na calculadora aí se dá para você atender toda a população que você tem 4 horas por dia. Se você vê que não dá, aí você tem que falar, olha, precisa contratar mais colegas aqui para estar junto comigo. Eu sozinho não vai dar conta, né? E aí se dão outras atribuições para você, ó, você não vai ficar só no atendimento, você não é só médico do trabalho, agora você é coordenador do PCMSO. Se eu sou coordenador do PCMSO, eu preciso ter um horário para fazer minhas visitas, né, nos postos de trabalho, preciso conversar com os colegas, preciso fazer inspeções. Quanto tempo eu demoro na semana para fazer essas inspeções? Eu preciso na semana, sei lá, de 2 horas para fazer a inspeção semanal. Vai. Então, 2 horas de um dos dias aí eu vou usar para fazer isso. Depois eu tenho que sentar no consultório lá e bloquear a minha agenda para fazer
a análise do que eu observei, né? Eu fiz lá a inspeção, encontrei algumas necessidades que eu preciso recomendar para a empresa que seja feito ajuste, e para raciocinar, para pensar sobre isso, vou demorar, sei lá, 1 hora por semana para fazer isso. Então você vai botando. E se você vê que o tempo que você foi contratado não é suficiente para fazer tudo, ou aumenta a minha carga horária, ou então contrata mais colegas. Então isso que é estrutura, né? Acho que tem mais uma pessoa aqui como a Karina. Fui eu. Essa é a luta que a gente tem lá na nossa empresa, né? A Cris, que está fazendo a pós aqui com a gente, ela é enfermeira lá do ambulatório, né? E eu sou da ergonomia. A gente faz esses controles, a gente tem mais de 3.000 pessoas lá, fora os admissionais que são feitos. Então o médico fica doidinho, porque ele tem que fazer periódico, que a gente tem que controlar os periódicos de lá, mais de 3.000 pessoas. Aí tem os admissionais que estão entrando, que é muitos, né? O nosso turnover é um pouco alto lá. Uhum. E aí tem os atendimentos que ele acaba fazendo, né, com os funcionários. Retorno ao trabalho. Que A Cris Não demora só muitos 30 deles minutos, demora são muito carne mais, de né? pescoço. Então. Daí o médico briga com o pessoal da enfermagem, porque tem muita gente. E olha, Também o briga. indicador de doutor estrutura Fernando, é importante, porque a se gente você não passa uma monta um coisa. indicador de estrutura, vocês não têm noção se a quantidade de pessoas ou a quantidade de equipamentos que vocês têm no serviço de vocês é suficiente. Vamos para o seu caso da ergonomia aqui. Quanto tempo você demora para fazer uma avaliação ergonômica? Doutor, se eu te falar que na empresa que eu trabalho, eu sou a única de ergonomia para atender mais de 1.000 filiais. Então, e você trabalha quantas horas por dia? 8 horas. 8 horas por dia, entendeu? É suficiente? Coloca aí. Se eu tenho que avaliar 1.000 locais de trabalho, esses 1.000 locais de trabalho devem ter no mínimo uns 20 postos de trabalho aí, né? Até Muitos. muito mais, né? A nossa empresa é uma empresa bem diversificada. A gente trabalha no grupo Simpar. Então, eles são Uhum. donos da Movida, são donos da JSL, são donos da VAM. Então, vários tipos de segmento, né? Sim, Muita gente, muita assim, coisa. eles estão recrutando agora um gerente para nossa área para poder estruturar isso, sabe? Porque, assim, tá difícil. Então, ó, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Eu gosto de falar conta de padaria porque é o termo que o Eduardo Arantes usa aqui, né? Digamos que você demora 4 horas para cada um desses 1.000 postos para fazer a avaliação ergonômica. Então, você precisa de 4.000 horas por ano, né? Mas você trabalha 8 horas por dia. 8 vezes Não dá. 8 vezes 22 vai Não dar... dá, não dá. Então, o que acontece? Na verdade, eu estou falando 4 horas, mas eu sei que você deve demorar muito mais, entendeu, né? Do que 4 horas para Uma fazer análise tem vezes Vamos falar que 8 horas aí, vai. demora muito 8 tempo. horas. Então, você precisa de 8.000 horas para fazer essas avaliações de trabalho aí, né? Só que aí a sua carga horária não necessariamente é suficiente para você fazer isso. Então, talvez precise de mais ergonomistas na sua empresa, porque você sozinha não vai dar conta, né? Sim. Então, sobrecarrega o seu serviço, sobrecarrega o serviço dos seus colegas também, né? Porque todo mundo está te cobrando. Olha, preciso da avaliação ergonômica para eu prosseguir o PGR, né? Se você não me entregar... Agora com as avaliações psicossociais lá, meu chefe estava falando hoje, né, pra gente, que a gente precisa se virar para fazer. Então, aí, Assim, agora ainda veio essa nova regra aí da NRU de avaliar os fatores psicossociais. Então, os fatores psicossociais vai demorar mais ainda para você fazer a avaliação dos postos de trabalho, porque você ainda tem que fazer um estudo dos questionários que são aplicados aí, né? Então, eu fiz até um curso com um pessoal da área de ergonomia, o Igor Eleutério, que ele faz as ferramentas. Uhum. Na hora que ele explicou, a gente olhou as ferramentas e a aplicação, só que a nossa empresa tem 55 mil pessoas. Então, olha só, não vai dar tempo de você fazer tudo em um ano, né? Então, porque você é sozinha. Então, certamente, a estrutura da sua empresa para avaliação ergonômica está inadequada. Então, isso que você tem que mostrar. Olha, o tempo que eu fui contratado não é suficiente para fazer essa avaliação toda, que eu tenho que avaliar os postos de trabalho e ainda fazer a avaliação ergonômica. Ou simplifica meu serviço, né, para eu poder dar conta disso, aí criando
contratando tecnologias novas para me ajudar nas avaliações ergonômicas. Hoje em dia tem ferramentas de IA que ajudam na avaliação ergonômica, ou então contratar mais pessoas aqui para me ajudar na minha equipe. Eu preciso de mais ergonomistas a na gente área, né? terceiriza algumas, sabe? Porque não dá tempo. Então, Assim, a gestão de saúde hoje, a estruturação dela, ela tem que ser muito bem pensada, sabe? Porque, como o senhor até falou nas aulas lá, que quando você tem bons indicadores, você tem uma gestão bem feita, você tem resultado plano médico, turnover, a saúde no geral, né? E isso eu e a Cris é uma coisa que a gente conversa todo santo dia, sabe? E você viu que isso aqui nós estamos falando de um tipo de indicador, que é o indicador de estrutura, mas que a maior parte das empresas não dão muita bola para esse indicador, mas ele é super importante, porque se a estrutura está inadequada, todo o restante vai ficar comprometido, os processos ficam comprometidos e os resultados ficam comprometidos também, porque um depende do outro. Se você tem uma estrutura muito enxuta, ou então falta de ferramentas ou tecnologias para você poder executar o que precisa ser feito, certamente seus processos vão ser comprometidos e os resultados que vocês vão entregar também, né? Então, aí que um nem depende hoje do eles outro, estão né? achando que estão fazendo essa contratação de um gerente para a área para estruturar, né? Assim, ele vai ter que vir com uma cabeça assim, bem Bem aberta, né? bem aberta. O que não pode é tentar contratar mais convencer. um chefe, né? Você contrata mais um chefe que vai mandar. É que E, a na gente, verdade, precisa de mais pessoas para trabalhar, entendeu? Não na mais um chefe, verdade, né? o doutor Fernando, a gente é abaixo do RH, né? Uhum. Então, assim, eles são muito assim, ou não é, entendeu? A gente que é da área da saúde, a gente tem uma visão diferente, sabe, das coisas. Então, eu recomendo que vocês façam essa conta, né? Veja aqui, olha, quanto tempo demora para fazer cada coisa, né? E Deixa o quanto... gerente chegar que a gente vai ter bastante coisa para conversar com ele. Amanhã vai Vocês Principalmente vão de ver, olha, é estrutura. humanamente impossível eu fazer tudo o que precisa ser feito no Sim. tempo que eu estou contratado, ou vai reduzir a minha demanda de trabalho, né, para eu poder atender todas as necessidades, para reduzir, precisa simplificar algumas coisas, então, novas tecnologias para me facilitar na avaliação ergonômica. Vocês sabem que hoje em dia existem ferramentas que gravam as tarefas das pessoas e a própria Sim. ferramenta já dá a solução. Isso dá uma Aquela economia de Kinebot, né? tempo, né? Tipo o Kinebot aí, né? Mas existem outras aí também que podem existir aí para facilitar o trabalho de vocês. E aí isso reduz um pouco o tempo que você tem para entregar mais, E né? detalhe, a gente ainda cuida das avaliações PCDs. Em uma das empresas do grupo, a gente tem uma cota de 900 pessoas. Pois é, não dá tempo, né? Imagina, você Então, achar a pessoa, avaliar a pessoa. a dica que eu dou é assim: chegou aí o gerente, já senta com ele, pega a planilha de Excel, coloca as horas de trabalho que vocês têm e quanto tempo demora para fazer as demandas, né? tarefas que vocês têm. Porque aí vocês vão ver que está subdimensionado. E aí precisa aumentar a estrutura do SESMIT de vocês aí. E aí por isso que a gente fala: o mínimo que tem é o que está na NR4, mas a gente sabe que o que está na NR4 nem sempre é o suficiente, na verdade, quase nunca é suficiente. A NR4 é o mínimo do mínimo, né? Mas quando a gente vai ver lá na NR4, não tem nem ergonomista na NR4, se você for ver, só tem lá médico, Não, né? infelizmente. Então, no entanto, pois assim, é. que lá eles começaram a sentir o peso da ergonomia por causa do valor de cada análise ergonômica. Tá, né? E aí foram fazer o cálculo do ano. E aí o que acontece? Se você tem uma estrutura ruim, certamente vocês não estão entregando os exames ocupacionais no prazo legal, né? Não estão conseguindo atender os prazos dos exames ocupacionais que têm que ser realizados, não estão conseguindo entregar as demandas do E-Social que pedem lá, olha, precisa ser entregue Doutor, todo os ano, né? exames, graças a Deus, Deus, e há muito trabalho a gente conseguiu ajustar, né? Vinha numa demanda aí atrasada e a gente conseguiu esse ano. Eu já estou fazendo até os de fevereiro agora. Consegui dar uma adiantada. Mas foi em cima de muito, né? Mas aí que tá, tem que ser em cima de muito esforço, mas com qualidade, né? Sim, Será que com porque certeza. você tem que entregar, não é só atender a lei, mas também atender a lei com Não, de forma qualidade, alguma. né? Tem que ter acolhimento. Exatamente. E contestação de benefícios, que é outra questão que as empresas têm. Então, vai vir o INSS, às vezes você manda uma pessoa, ele volta com o B91, você precisa sentar aí e contestar esse benefício, né? Quando vocês não concordam
com o B91 que foi dado, às vezes por NTEP, né? Então tudo isso aí demanda tempo também. E aí vocês vão ver se vocês estão conseguindo fazer as contestações dentro do tempo que é estimado pelo INSS. Olha, se for B91 por NTEP, você tem um tempo de 90 dias, se não me engano, para você contestar, né? Então tem que atender esses prazos. E o resultado que vocês vão entregar no final, se vocês conseguirem mitigar os riscos ou eliminar os riscos, é redução de passivo trabalhista, os processos que vêm, redução de adoecimento, redução de acidentes, redução do custo do plano de saúde, redução de absenteísmo. Então, essas são as entregas que vocês vão dar, né? Aumento da produtividade da empresa, retorno através da redução de rotatividade de trabalhadores, né? Então, isso tudo são entregas que vocês têm como resultados aí, né? Esse é um tipo de classificação, tá, gente? O modelo de Donabid é baseado em estrutura, processo e resultado. Mas existe um outro tipo de classificação de indicadores, que é a classificação de indicadores por proativos ou reativos, né? Eu não sei se alguém está com o microfone aberto aqui, se puderem mutar, eu agradeço aí, porque eu estou ouvindo cachorro, cachorro latindo aqui. Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu achei aqui. Boa. Então, olha só, gente. Indicadores reativos são aqueles indicadores que você vai medir coisas que já aconteceram, né? Então, já teve o acidente de trabalho, já teve o afastamento no INSS, já teve o adoecimento dos trabalhadores, né? Já aconteceram os eventos, né? Por que é importante medir? Porque isso aqui é um indicador fácil de medir. Toda empresa mede. Toda empresa sabe qual absenteísmo tem, toda empresa sabe quantas pessoas estão no INSS. Então eu consigo comparar a empresa que eu estou com a empresa dos meus amigos, né? Então eu vou lá, chamo eles e pergunto: "Olha, como é que é o absenteísmo da sua empresa?" Então eles vão falar: na minha empresa o absenteísmo é de tanto. Como é que estão os afastamentos no INSS por transtorno mental? Aí você consegue comparar a sua empresa com outras. Então são indicadores de coisas que já aconteceram. Então, a coisa boa é que é fácil de medir, que permite que eu compare, né? Então, essa é a coisa benéfica, né? Positiva desse tipo de indicador. A coisa negativa desse indicador é que eu não estou prevenindo nada, né? Indicador reativo não previne nada, já estou vendo coisas que já aconteceram, eu estou vendo pelo retrovisor, né? Por exemplo, um indicador reativo clássico é sinistro no plano de saúde. As pessoas já usarem, já gastaram dinheiro no plano. Então, eu não tenho como prevenir isso. A empresa já gastou dinheiro. Então, a gente pode entrar com ações para mitigar novos casos no futuro, mas o que já passou, já gastou. O que foi afastado, já afastou. Não tem como deixar de afastar, entendeu? Então, a gente está vendo coisas pelo retrovisor, basicamente isso que é indicador reativo, né? Agora, o melhor indicador para a gente medir é o indicador proativo, ou lead indicator. Por quê? Ele está prevendo coisas que vão acontecer. Então, as coisas não aconteceram ainda, mas se eu não fizer nada, vai acontecer. Isso que esse indicador está me mostrando, né? Qual que é o problema qual a dificuldade desse indicador? Como é uma coisa que eu estou vendo o futuro, então ele é mais difícil de medir, né? Isso aqui é a famosa bola de cristal, né? Eu estou vendo, tentando identificar alguma coisa que vai acontecer ainda. Não aconteceu, mas vai acontecer. É difícil de medir isso. Mas se eu conseguir medir, qual que é a coisa boa desse indicador? É que eu consigo entrar com a ação agora, para justamente evitar que isso aí vire um problema no futuro, né? Esse tipo de indicador, tem até um filme que eu gosto muito de falar aqui, de citar, que é o Minority Report, né, do Tom Cruise. Alguém já assistiu esse filme, Minority Report, do Tom Cruise? Vocês conhecem? É um filme que não é muito novo. Como é que é a história do Minority Report? Vocês conhecem? Quem falou que é clássico aí? Lembra da história do Minority filme? Report tem os precogs, que são pessoas que podem prever os crimes que vão acontecer. Uhum. Elas vivem dentro de uma estrutura onde elas ficam prevendo os crimes e a mente delas aparece numa tela e a polícia vai atrás desses crimes Exatamente. que Então, a aconteçam. polícia, ela vai antecipar a ação. Eles vão
Por exemplo, eles vão atrás do assassino antes dele cometer o assassinato. Ou eles vão atrás do bandido antes de fazer o roubo. Entendeu? Então, lógico que o filme tem as questões éticas lá, que vai falar como é que eu posso prender uma pessoa sendo que ele não fez nada ainda, né? Mas é justamente isso. Ele sabe que se não fizer, vai acontecer, né? Porque esses precogs aí, eles estão prevendo que vai acontecer. Então, eles têm que fazer ação imediata, né? Que é prender os criminosos para que não aconteça o crime. Isso, para a gente, na saúde e segurança do trabalhador, seria o nosso sonho, né? Se eu tivesse aí pré-cogs para prever acidentes, para prever doenças ocupacionais, né? Para evitar coisas que gerem custos, né? Na companhia em relação com saúde, né? Então, mas a gente tem, né? A gente acabou de falar de ergonomia. A ergonomia é a melhor forma da gente prever alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, se acho que é Kátia, né, ou Karina, não me lembro quem que era a pessoa que é Karina. ergonomista, Karina. A Karina, quando ela vai fazer uma avaliação de um posto de trabalho, se ela identificou que aquele posto é de alto risco, ela já está falando, olha, se as pessoas continuarem trabalhando aqui, essas pessoas vão ter problemas de ortopedia aqui, vão ter tendinites, vão ter questões aqui que vão causar o adoecimento deles. Então, a gente precisa fazer uma ação para melhorar esse posto de trabalho ou essa atividade que a pessoa está fazendo, para ela não ter tendinite no futuro, né? Então, não necessariamente as pessoas que estão trabalhando nesses setores estão doentes, mas se nada for feito, vai acontecer, né? Outra coisa também que é justamente o que está na NR1 agora, nova, né? Fatores psicossociais. Se a gente mede o ambiente de trabalho e verifica que os fatores psicossociais estão mostrando que aquele lugar é um lugar que gera estresse, que as pessoas vão adoecer por transtornos mentais, porque a demanda é muito alta, porque não tem suporte da liderança, porque não tem autonomia, não tem flexibilidade, as pessoas não são reconhecidas pelo que fazem, elas ganham mal, elas têm muito esforço. Então, certamente, essas pessoas vão ter burnout no futuro, vão ficar em exaustão e vão adoecer também. Então, eu tenho que fazer uma ação agora, né, para não deixar essas pessoas adoecerem no futuro. Vou dar um exemplo clássico aqui. Médico examinador, né? O médico responsável pelo exame médico, aí, né? Médico responsável pelo exame médico ocupacional, o médico examinador no popular, né? O que que ele tem? Uma alta demanda de trabalho, ele tem que atender muita gente, né? Se vocês forem nas clínicas aí, não sei, quando eu trabalhava em clínica de medicina do trabalho no meu início de carreira, eu chegava na clínica, às vezes já tinha gente do lado de fora fazendo fila, e eu era sozinho. Então eu falava, nossa, tudo isso de gente vai passar comigo, então vou me lascar hoje, né? E normalmente era isso, era todo dia me lascava. Eu tinha uma alta demanda de trabalho, né? Não dava nem tempo de eu ir para o banheiro direito, ou respirar, porque era um atrás do outro, né? Se demorasse um pouquinho, o pessoal já começava a reclamar, né? É, Você não é reconhecido pelo que faz, porque as pessoas que são atendidas por você, eles. Nossa, gostei dessa consulta de 2 minutos. Parabéns, doutor. Foi fantástico. Ninguém faz isso, entendeu, né? Nem o trabalhador que é atendido nesse tipo de consulta vai te agradecer pela consulta, né? A não ser que você resolva um problema dele, né? Que é um ou outro que vai ter, mas a maior parte das pessoas fala assim: eu demorei mais na recepção do que na consulta. Então ele vai sair super irritado, né? E nem o empregador, porque o cara te contrata na clínica para atender esse monte de gente, mas nenhum obrigado ele te dá. Ele fala, não, você está aqui para isso mesmo, entendeu? Então, ele não te dá um reconhecimento pelo número de pessoas que você atendeu. E o salário que você recebe nem é grandes coisas, né? Não tem suporte, então se você tiver uma pessoa que você está atendendo a dar inapto, você não pode dar inapto, né? Você tem que parar toda a consulta, ligar para o coordenador para perguntar, olha, tô aqui com um funcionário assim, assim, assado, posso dar inapto para ele? Então, nem autonomia eu tenho para dar inapto para a pessoa. Eu tenho que perguntar para o coordenador para ver se eu posso dar inapto. Isso quando o coordenador atende. Às vezes não atende, eu tenho que ligar na empresa que esse fulano trabalha para entender e falar com o RH da empresa se eu posso dar inapto para a pessoa. Entendeu? Então, não tem autonomia, não tem flexibilidade, não tem suporte, né? Não ganha bem, não é reconhecido pelo que faz, tem alta demanda de trabalho, tem alto esforço. O que você acha que os examinadores vão, se continuarem nesse tipo de tarefa, o que vai acontecer com eles? Eles vão entrar em exaustão, né? Vão entrar em burnout também.
Então, isso aí é um lead indicator, que esse ambiente não é um ambiente para você ficar eternamente trabalhando lá, porque se você ficar lá por muito tempo, você vai adoecer, né? Telemarketing é a mesma coisa, o dia inteiro o cara fica recebendo reclamação. Ninguém liga no telemarketing para falar, olha, eu tô ligando só para te dar Feliz Natal, né? Que agora nós estamos aqui no Natal. Não, estão ligando para reclamar, ó, o serviço que eu estou recebendo não tá bom, o produto que eu comprei não chegou, né? A conta que vocês me deram aqui, a dívida que eu ganhei do banco aqui, não tá certa, né? Então, isso tudo aí são reclamações que o operador de telemarketing recebe o dia inteiro. Se a pessoa continuar numa situação dessa, recebendo reclamação o dia inteiro, certamente ele vai adoecer. Então, é um outro lugar aí que é um lead indicator. Outro lead indicator clássico que tem é a própria OMS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, está falando que até 2030 os transtornos mentais vão ser a primeira causa de incapacidade nas empresas, né? E nós estamos em 2024 entrando para 2025, ou seja, só falta 5 anos aí para acontecer o que a OMS está prevendo. Então a gente tem que fazer as ações de saúde mental agora, não é para esperar 2030 para ver se é verdade, né? A gente já passou por isso em outras ocasiões. No passado, já se falava, a Organização Internacional do Trabalho falava que os transtornos ortopédicos iam ser a primeira causa de afastamento por causa das condições inadequadas de trabalho, ergonomia, movimentos repetitivos, etc, né? Mas as empresas não fizeram nada. E aí o que aconteceu, teve o boom das Lerdorts aí, né? Agora o que a gente está prevendo já está tendo, né? O boom dos transtornos mentais. Então, por que eu vou esperar 2030 chegar para ver se isso é verdade? Tem que fazer a coisa agora. Isso é um lead indicator. A OMS está falando. 2030 vai ser o ano da virada. Então, não tem que esperar até 2030. Se você passar na frente, começar a entrar com ações agora, você passa na frente de outras empresas. Você passa a ser até mais reconhecido. E não dá para comparar. Então, essa é a coisa ruim do lead indicator, que além de difícil de medir, não dá para comparar com nada. Porque assim, cada empresa é diferente. Um indicador proativo dessa empresa não dá para comparar com um indicador proativo de outra empresa, porque são é, situações diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, né? Ficou claro para vocês o que é um indicador proativo, um indicador reativo? O que é um lead indicator, um lag indicator? Ficou sim, professor. Bom, vamos brincar um pouquinho. Eu sei que alguns de vocês já assistiram a aula gravada, né? Mas aqui é para reforçar. Então, eu quero que vocês me deem exemplo de indicadores reativos para transtornos mentais, que é o CDF, aí. Clássicos, né? Toda empresa médica. Podem me falar aí. Exemplos de indicadores reativos, de coisas que já aconteceram para transtornos mentais. Afastamento do INSS por Afastamento, CDF. INSS, que mais? Absenteísmo pelo CDF. Absenteísmo. Atestados que entra O pelo presenteísmo também entra? O presenteísmo, ele na verdade entra mais em proativo, né? Porque o presenteísmo, a pessoa não está doente ainda, mas está indicando que se continuar vai aumentando adoecer, né? vai adoecer, né? Então, Tá. o presenteísmo ele é um indicador proativo, mas é uma boa lembrança, né? Que Gasto você do tem plano de saúde. plano de saúde, como é que está o uso do plano de saúde para transtornos mentais, né? Então, aqui, ó, alguns exemplos. Quantas pessoas estão indo no RH e queixando de abuso, assédio, etc. Esse é um indicador reativo também, porque o abuso já é um sinal de que a pessoa tem um transtorno mental, já sofreu assédio, né? Então, certamente ele já está traumatizado, né? Denúncias na ouvidoria, que são aqueles canais anônimos que tem na empresa, e vocês podem perguntar para o RH pode te dar. E aí vocês vão fazer ações para mitigar isso, eliminar isso, né? Quantas ações trabalhistas está tendo por transtornos mentais? Então vai no jurídico e pergunta. Aí vocês entram com ações para que diminuam as quantidades de processos que a empresa está tomando por transtorno mental. Atestado por CDF, vocês já falaram, dias perdidos, benefício previdenciário, uso do plano de saúde, vocês falaram aí, também dá para mensurar como que está o uso da psicoterapia, se está aumentando, como é que está o consumo de medicamentos psiquiátricos, como é que está a utilização de psiquiatria na empresa. Isso são indicadores reativos, já aconteceu. E proativos aí? Proativos é que não aconteceu ainda. Uns vocês já falaram, presenteísmo, né? Presenteísmo é um indicador proativo, né? Porque a pessoa não está doente ainda, mas está dando sinais, né? Se está aumentando o presenteísmo, ele vai ficar doente, né? Que mais? Silêncio, gente. Se tiver, por exemplo, um programa programa de saúde de uso
exemplo de um local que eu trabalhei de psicólogo online, né? Eu posso estar avaliando quantas pessoas estão usando esse programa, porque quanto mais gente estiver usando, eventualmente pode ter pior. Pode ser. Não necessariamente as pessoas estão doentes, né? Mas quando estiver aumentando, provavelmente, se não for feito nada, vai aparecer pessoas doentes nessa empresa aí, né? Então a gente já falou. Fernando, número de pessoas que praticam atividade física seria um indicador proativo? Pode ser, né? Porque Que tem o alimentação sedentarismo, saudável, que não fumam, que não hábitos bebem. ruins, né? É, Hábitos ruins podem levar a transtornos mentais também, né? Se a pessoa não é sedentária, não come direito, pode ser também, né? Mas um proativo. aqui que a gente já está falando desde o início é a avaliação dos fatores psicossociais, né? Avaliar os fatores psicossociais é um indicador proativo, porque eu estou vendo se o ambiente ele é um ambiente que gera estresse ou um ambiente que gera satisfação no trabalho. É um ambiente tóxico ou não é tóxico, né? Se for um ambiente tóxico, as pessoas não necessariamente estão doentes, mas se continuarem lá vão ficar, né? Então, olha aqui, ó, número de queixas de pessoas que vão para o ambulatório e falam que sofrem, né? Por exemplo, todo dia eu acordo e eu sofro só de pensar que eu tenho que ir para o trabalho, eu já estou sofrendo. Então, no domingo é aquela síndrome do Fantástico, né? As pessoas falam assim, eu vejo o Fantástico e já estou sofrendo, porque eu sei que amanhã eu vou ter que trabalhar, entendeu? Não necessariamente essas pessoas estão doentes, mas eles estão dando sinais que vão adoecer. Se você vê que tem muita gente do mesmo departamento, da mesma área, que está falando que sofre para vir para o trabalho, isso aí é um sinal de que essas pessoas vão adoecer. Não necessariamente estão doentes, mas vão adoecer. Outra quantidade de pessoas que têm queixas psicossomáticas. Então, se você vê que tem muita gente do mesmo departamento que fala que tem dor de cabeça, dor muscular, que já passou em vários médicos e todo médico fala que não tem nada, né? Então, isso pode ser um sinal de que essas pessoas estão adoecendo, que vão adoecer no futuro por conta de um transtorno mental, né? São queixas psicossomáticas, né? Rotatividade, se você vê uma área que tem muita rotatividade, que as pessoas não aguentam ficar muito tempo lá, isso é um sinal de que aquela área adoece, né? Então, certamente lá o ambiente de trabalho não é adequado. Então, as pessoas que ficam lá, que não saem da empresa, ficam na empresa, num ambiente que tem muita rotatividade, elas vão adoecer. Quanto mais hora extra a empresa tem, mais risco tem de ter transtorno mental também. Então, hora extra não é bom, por isso que a gente fala de dimensionar as equipes, né? É um indicador de estrutura. Porque se tem pouca gente, essas pessoas têm que trabalhar além do horário normal para poder atender a demanda de trabalho. Isso certamente vai ocupar tempo que ele teria com a família, com os amigos, de lazer, para descanso, né? Então, quanto mais hora extra, mais risco tem de transtorno mental. Pesquisa de clima que o RH faz é um outro sinal também, um outro lugar que dá para ver se as pessoas falam que não gostam de trabalhar na empresa, já estão dando sinais que vão adoecer. E os fatores psicossociais que a gente já está falando aí desde agosto aí que saiu a NR1 aí nova, né? E para transtorno ortopédico, o que seria indicador reativo, gente? Exemplos de indicadores reativos para transtornos ortopédicos, de coisas que já aconteceram. Desafastamento, CDM. Afastamento, isso. Restrições, né? Restrições, né? Exatamente, né? Então é isso aí, né? Ó, quantidade de LERDOT nos atestados, quantas pessoas estão afastadas por LERDOT no INSS, dias perdidos, utilização do plano de saúde, né? E proativo. O que é indicador proativo para transtorno ortopédico? Análise ergonômica. Análise ergonômica, já foi falado aqui a Karina, né, que é responsável por isso, né? Então, muito bom. E Então, a olha só. atividade física entraria aí também, né? Atividade física também, se as pessoas estão sedentárias, também tem mais propensão para ter transtornos ortopédicos, né? Então, avaliação ergonômica, e nessas avaliações, quantas pessoas estão expostas a alto risco, né, na avaliação ergonômica, nos ambulatórios, quantas pessoas estão se queixando de dor muscular nos exames periódicos ou nas consultas assistenciais. Também hora extra, quanto mais hora extra, mais risco você tem de ter um transtorno ortopédico. E a pesquisa de clima também, né? Se as pessoas estão insatisfeitas, certamente elas também podem estar mais propensas, além de ter transtorno mental, a também ter transtorno ortopédico. Mas aí também entra sedentarismo, pode ser um outro indicador, né? Então, é isso aí, gente, né? Agora vamos ver alguns exemplos aqui
de como a gente pode classificar as empresas, tá? Então, basicamente, tem esse professor aqui, o Patrick Woodson, ele escreveu um artigo na revista Safe Skies, chama Cultura de Segurança na Aviação. Mas essa classificação que ele fez para a aviação, a gente pode usar na saúde e segurança também, né? Então, ele classifica aqui as empresas em empresas patológicas, né? Que são aquelas empresas que as pessoas ficam doentes, mas nada é feito. Infelizmente, muita empresa no Brasil ainda é assim, que as pessoas morrem na empresa, que as pessoas adoecem na empresa, mas a empresa não muda nada, né? Então, acontecem acidentes, pessoas caem em obra, e ainda continua acontecendo e nada é feito. Isso é um tipo de empresa patológica. Vocês, como profissionais da área de saúde e segurança, precisam tirar as empresas desse tipo de classificação. E aí vai subindo a escadinha. O segundo passo é a empresa reativa. É aquela empresa que só faz alguma coisa depois que um acidente aconteceu. Então, morreu alguém na obra, aí sim que a empresa começa a se mexer, entendeu? Né? Ou então encontrou um funcionário morto dentro do mercado, né? Já começa a se mexer também, entendeu? Né? Então, não pode acontecer isso também, mas infelizmente 90% das empresas no Brasil estão entre patológico e reativo, que só fazem alguma coisa depois que aconteceu um acidente. Mas vocês estão aprendendo sobre indicadores, né? Justamente porque vocês vão começar a calcular os riscos. Então, aí vocês vão mudar esse tipo de empresa para o nível calculativo, né? O calculista aí, né? O nível calculista já é um nível bom, porque a empresa já tem visão do que está acontecendo. Eu tenho indicadores, estou medindo, né? Então, eu já sei o que está acontecendo. Eu tenho um cenário aqui. Então, eu já sei aonde eu posso abordar. Depois que você tem os indicadores, você já colocou a empresa no nível calculista, vamos passar para o proativo, que é justamente tomar ações baseadas em dados. Eu tenho os dados e eu tomo ação. Isso é uma empresa proativa. E o último nível são as empresas inovadoras, as generativas, né? Que são aquelas que não só estão cuidando do que está acontecendo baseado nos dados que vocês estão observando, vocês estão sendo proativos, mas vocês estão indo além, vocês estão prevendo o que vai acontecer e estão fazendo promoção da saúde, vocês estão fazendo qualidade de vida na empresa, vocês estão fazendo com que os funcionários não cuidem só da saúde ocupacional, mas da sua saúde pessoal também. Então, está indo além do que está nas normas, está indo além do que está nas leis, né? Então, empresas generativas, no passado a gente falava que isso era utopia, mas existe condições de vocês chegarem nesse nível. Para isso, basta vocês começarem a identificar as necessidades, criar indicadores, tomar ações baseadas nisso e começar já a trabalhar na prevenção, na promoção da saúde da sua população, né? Então, esse é o melhor nível de maturidade. E já temos várias empresas aí que estão chegando nesse nível, nós já temos até vários colegas nossos que estão conseguindo chegar nesse nível, né, fazer a empresa chegar nesse nível e estão sendo promovidos a nível mundial. Nós já temos vários brasileiros que estão à frente de diretorias, de chefias de empresas multinacionais, porque tem essa visão mais de futuro, né? Não está só preso no passado de ficar olhando o que já aconteceu, mas eles já estão vendo uma visão de futuro. Tô fazendo o que o Minority Report estava falando no filme. Eu estou prevenindo os acidentes, estou prevenindo as doenças, eu estou entrando com ações para que não aconteça aquilo que está sendo previsto, né? Que a OMS está falando que vai ter transtorno mental, então eu vou entrar com a ação agora, não vou esperar chegar, né? Vocês vão chegar, vocês vão fazer isso, parece que vocês estão nesse curso aqui, né? Para justamente fazer gestão da saúde da sua população aí, né? E agora, vamos ver alguns exemplos aqui de como que vocês podem capturar informações, né? Então, a forma mais simples de capturar informação é o exame ocupacional, né? O exame ocupacional é a melhor ferramenta que tem. Mas existem outras, né? Vocês podem aplicar questionários de saúde, ou questionários de saúde, ou questionários de ergonomia, ou questionários de engenharia, de segurança, do jeito que você quiser. E aí isso pode ser em formato de papel, pode ser por aplicativo, pode ser por totem, né? Então você vai lá e vai capturando informações, que aí isso vai formar a base de dados que vocês vão usar para nortear as ações que vocês vão tomar, né? Pesquisa de cliente, então vai lá no RH,
pede as informações da pesquisa de clima, também é uma coisa interessante para vocês poderem ter uma visão se as pessoas gostam de trabalhar, se eles não gostam de trabalhar aqui, por que que não gostam, o que que eles estão referindo na pesquisa de clima que precisa melhorar. E talvez tenha alguma ação de saúde, de segurança, de ergonomia que está dentro da pesquisa de clima que vocês podem, então, fazer uma intervenção, né? Lembrar que as informações que vocês vão coletar são confidenciais, então não pode vazar para o RH, não pode vazar dados individuais para o jurídico, porque a partir do momento que um trabalhador fala tudo que eu falo aqui vaza para todas as áreas da empresa, eles começam a mentir nos questionários, vão mentir nas respostas, e aí todas as informações que vocês coletam passam a ser não confiáveis, tá? Então não pode vazar informação, a informação tem que ser confidencial. Somente vocês que são da gestão da saúde, da segurança, é que podem ter acesso às informações para tomada de decisão, né? É para isso que vocês estão levantando indicadores. Não para ficar usando contra as pessoas, porque se vocês vão usar contra as pessoas vão mentir nas respostas, porque eles não confiam em vocês, né? Alguém abriu o microfone, quer fazer algum comentário que eu vi aqui que teve? Não? Boa. Então, olha só um indicador clássico, né? Relatório analítico. O relatório analítico está na lei, está na NR7. Ele é um indicador básico, né? Ele vai falar quantas pessoas fizeram exame admissional, quantos deram alterado, que seria o inapto, né? Quantos fizeram periódico, quantos deram inapto no periódico, quantos fizeram retorno de trabalho, quantos deu inapto no retorno de trabalho, quantos fizeram demissional. A mesma coisa, quantas audiometrias foram feitas, quantos estavam alterados, quantas pirometrias foram feitas, quantos foram alteradas, né? Esse tipo de indicador aqui do relatório analítico, ele é um indicador de estrutura, é um indicador de processo ou um indicador de resultado? O que que vocês acham? Acho que é indicador de resultado, professor. Tem resultado porque você está vendo a quantidade de exames alterados, mas ele também é de processo, então ele é dos dois, né? Processo porque você está vendo quantas pessoas fizeram o exame, né? Então, o processo seria a quantidade de exames, o resultado seria quantos estavam alterados, né? Então, ele é um misto. Ele tem uma parte de processo e uma parte de resultado, né? Muito bom. Aqui, exames periódicos, que aí tem, acho que foi a Cristina ou a Carol. Mas na parte de reativo e proativo, ele seria? Aí é reativo, né? Porque já aconteceu. Ah, exato. É Tá, reativo, beleza. né? Aqui, nós estamos vendo exames periódicos realizados em cada mês aí, né? Esse indicador é um indicador de estrutura, de processo ou de resultado? Ó, no mês de janeiro, eu tinha que fazer 95% dos exames, fiz 96,9%. No mês de fevereiro, eu tinha que fazer 95%, foi 100%. É de processo. É processo. Resultado. Esse é processo. Processo? É processo porque o resultado seria, tá, eu fiz os exames periódicos, né, das pessoas aí, e aí o que que isso gerou de resultado para a companhia? As pessoas estão mais saudáveis, estão menos saudáveis, elas estão mais produtivas, menos produtivas, então aqui eu estou vendo só quantidade de exames realizados, né? Então, olha, eu tinha que fazer, sei lá, tinha uma meta de 95, eu atingi 96,9 em janeiro, tinha uma meta de 95 em fevereiro, foi 100%. Então é o processo, né? Não é um resultado, porque o resultado é assim, ok, você fez os exames, e aí, a população está mais saudável? Está menos saudável? A população está mais produtiva? Está menos produtiva? Então, é o resultado dos seus exames, né? Então, aqui é processo, tá, O gente? desafio nosso é transformar esse indicador de processo em resultado, né? Exatamente, esse é o nosso desafio, nem falado aqui. E esse aqui, se você quiser classificar em reativo ou proativo, é reativo também, porque você está vendo o que já foi feito, né? Quantos exames foram feitos, né? Então, é um indicador reativo. Mas aqui vamos classificar mais estrutura, processo e resultado, que é o que tem mais lógica aqui, né? Percepção de valor das pessoas. Então, cada pessoa foi lá, fez o exame periódico e respondeu aqui, verdinho é que gostou da consulta, amarelo achou a consulta regular e vermelho achou a consulta terrível, né? Ou então, cordialidade da equipe, achou que a cordialidade é muito boa, ou achou que foi regular, ou a equipe não é cordial, é ruim, entendeu? Tempo de espera na recepção. É um tempo de espera adequado ou é um tempo ok, mais ou menos, né? E tempo de espera muito alto, porque eu fiquei muito tempo esperando a recepção. Qualidade de atendimento médico, qualidade de atendimento da enfermagem. Isso aqui é um indicador de estrutura, de processo ou de resultado? Percepção de valor das pessoas.
Resultado. Resultado, muito bom, resultado, né? Porque as pessoas estão falando Professor. para você, né? Eu gostei da consulta, foi muito boa, Tá. né? Mas porque como o senhor falou aí da qualidade do local, eu pensava que era estrutura. Não, aqui Qualidade do ambiente. qualidade do ambiente, mas assim, é que Mas eles aí é estão o que as gostando. pessoas acham, né? É a percepção Tá. das pessoas, né? Entendeu? Entendi. Não é assim se tem um Então, equipamento adequado, não é se tem cadeiras adequadas na recepção, se, ó, eu tenho, sei lá, tenho que atender 10 pessoas e só tenho 5 cadeiras na recepção. Isso é estrutura, né? Porque a estrutura está inadequada. Se eu tenho que atender 10 pessoas, tem que ter 10 cadeiras, né? Por exemplo, um escritório. Um escritório tem 100 pessoas, mas só tem 50 lugares. Está inadequada a estrutura, né? O ambulatório tem 3 médicos, mas só tem 2 consultórios. Está inadequada a estrutura, né? Então, mas aqui é a percepção de valor das pessoas. As pessoas estão falando, ó, tá excelente, tá regular, tá ruim, entendeu? Né? Então, é o que eles estão achando, é o resultado do que eles estão vendo, né? E aí, se tiver ruim, eu tenho que entrar com uma ação. Por exemplo, aqui em fevereiro, ó, uma pessoa falou que o atendimento não foi cordial, o tempo de espera foi muito alto, o atendimento médico foi ruim, o atendimento de enfermagem foi ruim, né? Bem que é 1 de 30, né? Mas assim, já tem que entender assim, por que ele deu essa nota tão ruim. Talvez o dia dele não esteja bom, não gostou de nada que ele viu. Ou, de fato, ele foi muito mal atendido. Entendeu? As pessoas lá, todo mundo tratou ele mal, né? Por isso que ele deu nota ruim para todo mundo, né? Enfim, preciso entender isso, né? Aqui, nós estamos vendo quantidade de pessoas, taxa de pessoas em sobrepeso e obesidade, taxa de pessoas em sedentarismo, taxa de pessoas que fumam, taxa de pessoas com hipertensão e com diabetes na empresa, comparado com outras empresas, que é o azul do meio aqui, né? O azul mais cinza, e o azul mais claro seria o Vigitel, né? Que todo mundo sabe o que é Vigitel, gente? Quem aqui não sabe o que é Vigitel? Ou quem sabe fala o que é Vigitel? Vocês sabem o que é Vigitel? Vigitel é aquele contato, né, que eu não lembro exatamente qual órgão que faz o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, isso. Então, entra em contato com cidadãos, né, em comum, Isso, para meio que era poder pegar as telefônico, né? informações. Isso, via telefone, se a hipertensão tem comorbidade, faz um Isso levantamento das informações de saúde. Isso mesmo, Vigitel é a vigilância por telefone que o Ministério da Saúde faz com uma amostra da população brasileira. E aí, com base nisso, eles estão falando, ó, em 2021, 57% da população, ou 57% das pessoas que eles entrevistaram tinham sobrepeso e obesidade. Aí você consegue comparar. Tá, e a empresa que eu estou tem 42%, por exemplo, né? E a média das empresas que eu consultei, eu pedi lá para sei lá, eu estou na indústria, pedi para a CNI para me passar, CNI é a Confederação Nacional da Indústria, me passa como é que está o índice de obesidade e sobrepeso da indústria. Aí a indústria falou, está em 48%. Então, minha população está com menos sobrepeso do que a média, né? Tanto da população geral, que é o Vigitel, como também da classe da indústria, aí, né? Sedentarismo, 44% na empresa que eu estou, 59% na CNI, e 49% no digital, né? Esse aqui é um indicador de estrutura, de processo ou de resultado? Resultado. Resultado, muito bom, resultado. E ele também é um indicador reativo, né? Porque as pessoas já estão com sobrepeso, já estão sedentárias, já estão já fumam, já têm hipertensão, já têm diabetes, né? Luiz, pode perguntar. Desculpa. Olá, boa noite, doutor. Sobre o CNI que o senhor falou, do BINT, né? Tem alguma outra fonte ou a melhor fonte seria realmente o CNI? Alguma outra fonte de BINT hoje em que o senhor dia procura? tem vários lugares. É que sim, a CNI é porque eu estou na indústria, então é mais fácil para acessar, né? Porque eu estou comparando com empresas similares, né? Mas de repente, se você tem uma corretora que trabalha para vocês, pode ver dentro da corretora, por exemplo, ó, meu plano é Sul América, o meu plano é Bradesco. Então, vê em toda a população da Bradesco como é que está a média de sobrepeso nessa população. Vamos ver na população da Sul América qual que é a quantidade de diabéticos. Entendeu? Aí você pode comparar a sua população com a população da Sul América. Entendeu? Dá para fazer na corretora. Essa corretora consegue
capturar essa informação nas empresas que são clientes dessa operadora aí, né? Ou você pode ver essas pesquisas que as próprias corretoras soltam aí, né? Todo ano tem da Willis, da Aon, né? Que são empresas que soltam pesquisas de mercado aí, né? Então você consegue ver como é que está também o índice. O mais clássico que é o Vigitel, né? Que o Vigitel sai todo ano, né? O governo solta. E se você tem alguma classe, pergunta para a classe de empregadores o sindicato patronal, né? Porque eles costumam também capturar essa informação, né? Tá? Obrigado. Adriana? Oi. Oi, que eu queria falar que Vigitel também eu fiquei conhecendo no curso. Ah, boa. E outra coisa que esses indicadores também, eles são reativos porque as pessoas já apresentam esses sintomas aí, né? Isso, já Mas estão também doentes, né? pode ser proativo, né? Porque eles têm uma tendência, né? Até de acontecer mais acidentes e tudo. Então, é uma população que a gente tem que fazer um Se for controle no melhor, né? pensamento de afastamento, não necessariamente eles estão afastados, mas certamente eles vão se afastar se continuarem progredindo na sua doença. Um aqui que não é Afastamento reativo, e não controle, né, da doença, né? um aqui nesse slide que não é reativo é sedentarismo. Sedentarismo não necessariamente as pessoas estão doentes. Ele é um estilo de vida, né? Então ele pode ser um indicador proativo, porque eu quero tirar a pessoa do sedentarismo para ela não ficar com uma síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, né? Então aqui, de todos que estamos vendo aqui, o sedentarismo ele é proativo, né? Porque não necessariamente a pessoa está doente. Então eu posso entrar com alguma medida, alguma intervenção para tirar essas pessoas do sedentarismo e retirar esse risco também, né? Mas muito bem Outra lembrado. coisa, essa empresa aí tem 0 de tabagista? Essa empresa tem 0 de tabagismo, né? Ó, que beleza. Mas é uma empresa, essa aqui, assim, eu vou falar que é uma empresa que não é muito grande. Então, muitas pessoas aqui dessa empresa são da época da geração saúde, né? Então, não pegaram aí a época do vape aí, né? Então, que agora você está vendo que o tabagismo está aumentando por causa do vape, né? Que é o cigarro eletrônico, né? Outro indicador, absenteísmo, são os atestados que são entregues na empresa, né? Então, a maior parte das empresas, quando vocês forem mensurar, vocês vão identificar que transtornos respiratórios, né, síndromes respiratórias, são a maior causa de atestados, aí chega a ser 10% na média das empresas, né? Esse indicador é um indicador de estrutura, processo ou resultado? O absenteísmo. Processo. Eu tô na Não, dúvida. Resultado. Isso é resultado, né? Porque aí você pode entrar com uma ação para tentar diminuir. A meta é diminuir o absenteísmo, né? Então eu quero reduzir isso. O meu resultado é ter menos absenteísmo. Então, se eu tenho essa quantidade de pessoas que tiveram aí horas perdidas, 900, 401, no ano que vem eu quero entrar com alguma ação para diminuir essas horas perdidas aí, que é menos custo, né? Então, isso aqui é um indicador de resultado. E se for classificar indicador reativo e proativo, isso aqui é um indicador reativo ou proativo? Reativo. Reativo. Né? Reativo, as É, pessoas já estão reativo. doentes aqui, né? Então, Já meu foi. objetivo é, no ano que vem, eu quero ter menos custo ou menos pessoas com afastamento por influenza. Então, que medida que eu vou tomar, né? Então, presenteísmo, a gente já falou lá atrás que é um indicador proativo, né? Que não necessariamente as pessoas estão doentes, mas é importante medir. Como é que mede presenteísmo? A gente mede por questionários também, né? Então, assim como fatores psicossociais, presenteísmo também se mede por questionário. Gente, eu vou acelerar porque o meu horário está acabando aqui, né? Outro indicador que tem aqui, por exemplo, esse aqui é até interessante, tá, gente? Ó, essa empresa, ela tem coordenação de cuidado para transtornos mentais. O que é coordenação de cuidado? Tem uma enfermeira que faz o rastreamento na população e identifica pessoas que têm transtornos mentais, né? Essas pessoas que têm transtornos mentais, elas são acompanhadas pela enfermagem e direcionadas por um psicólogo, por um psiquiatra de confiança, né? E aí o que acontece? O psicólogo, o psiquiatra atende a pessoa, se eles falarem, olha, esse trabalhador, ele precisa ter uma adaptação no trabalho dele, e aí eu não preciso afastar ele do trabalho. Então, se, por exemplo, por 30 dias a gente retira as metas dele, ele pode continuar fazendo tratamento e trabalhando ao mesmo tempo.
ou então por uma semana ele fica em home office, porque aí nessa uma semana eu consigo entrar com as medidas necessárias para que ele controle a doença dele, que é uma doença aguda, e não preciso afastar ele. Então, coordenação do cuidado é efetivo. Olha só o que acontece. Quando a gente pega um caso psiquiátrico e esse caso vai no plano de saúde e não tem coordenação do cuidado, o que que o psiquiatra faz logo de cara quando é atendido no plano de saúde? Ele já chega e te dá um atestado de 60, 90, 120 dias. Então, a gente foi feito um estudo. 25 pessoas foram no psiquiatra do plano de saúde, né? Não tiveram acompanhamento da enfermagem, não tiveram acompanhamento da equipe de saúde da companhia. Essas 25 pessoas, no intervalo de um ano, em média, tiveram 124 dias de afastamento, né? Porque é isso, você vai no psiquiatra, a primeira coisa que ele te faz é te dar um atestado. Ele não conhece a empresa, não sabe como é que é. Então ele fala, olha, você está doente, toma aqui um atestado de 120, vai cair no INSS, né? Agora, 26 pessoas foram acompanhadas pela enfermagem. O psicólogo, a enfermagem direcionou um psicólogo de confiança, um psiquiatra de confiança, que atendeu esses trabalhadores e falou: olha, se for possível fazer a adaptação no trabalho, eu não preciso afastar. E aí, então, foi feita essa recomendação, a liderança topou, fez as adaptações, não afastou essas pessoas. Então, essas 26 pessoas tiveram, em média, 9 dias de afastamento, né? Dentro do intervalo de um ano. Então, para vocês verem, quando você tem uma equipe de confiança, um psiquiatra que conhece a empresa, que conversa com o médico do trabalho, que conversa com a enfermagem do trabalho, psicólogos de confiança que também conversam com a equipe de saúde, a gente consegue reduzir a quantidade de dias perdidos, de absenteísmo, no caso aqui, né? E até afastamentos do INSS, porque muitos deles não foram para o INSS, né? Catarina? Professor, é bem rapidinho, só para informar que tem assim algumas empresas, elas têm uma rigidez muito grande em fazer essa parte de adaptação, diz que isso não existe na empresa e tudo isso acaba gerando um número muito maior de afastamento, o paciente não volta, aí depois entra no limbo, e, enfim. É só para dizer que a maioria das empresas não aceita esse retorno gradual ou a reavaliação do posto de trabalho, adaptação não aceita, e isso é muito Se ruim, vocês né? conseguirem alguns pilotos, né? Fala assim, olha, vamos fazer alguns pilotos de readaptação aqui, ou de adaptação do trabalho. E aí começarem a apresentar esses resultados, os chefes vão mudar de ideia, vão começar a ver, puxa, eles estão mais produtivos, eles afastam menos no INSS, tem menos custo para a companhia, porque afastar no INSS significa que você tem que colocar alguém no lugar dessa pessoa ou sobrecarregar as pessoas que estão trabalhando, e que vai gerar mais afastamentos. Então, acho que pode ser feito alguns pilotos, ok, vocês não aceitam, mas vamos fazer um piloto, né? Alguns casos vocês vão fazer vão seguir a recomendação do departamento médico para ver o que dá, né? E aí, dependendo do resultado, a gente consegue ou não convencer a liderança de que sim, vale a pena adaptar trabalho, vale a pena fazer algumas restrições, principalmente para os transtornos mentais, né, que estão aumentando nas companhias, e que não adianta chegar para eles e falar, não, olha, tá doente, manda para o INSS, porque só vai aumentar a quantidade de pessoas que estão afastadas. O INSS dificilmente vai negar benefício para pessoas com transtornos mentais, né? É muito fácil conseguir benefício, e ainda mais agora que tem esse modelo do ateste média aí, né? Então, é só entregar atestado que você já tem benefício. Então, fica mais difícil da empresa gerenciar os afastamentos, né? Olha aqui outro, né? Esse aqui é um comparativo de 2 anos pré-vacina e 2 anos pós-vacina do Covid. Então, nos 2 anos que não existia vacina, essa população aqui, essa empresa teve 2.929 pessoas impactadas com o Covid, custou 55 milhões de reais para tratar essas 2.929 pessoas. 2 anos pós-vacina, reduziu a quantidade de pessoas que pegaram a Covid e precisaram de intervenção, reduzindo o custo de 54 milhões para 8 milhões de reais, né? Então, essa empresa teve 99% da sua população vacinada. É um jeito de a gente mostrar que a vacina, ela surte efeito, né? Ela tem impacto, né? Esse indicador é um indicador de estrutura, processo ou resultado? Resultado. Resultado, né? Isso aí. Tem um pouquinho de processo aqui, que é o número de vidas impactadas aqui, né? E até a porcentagem de pessoas que foram vacinadas. Mas o valor do custo que foi economizado é um resultado aí, né?
Mesma coisa aqui. Vacina pneumocócica, ela custa em média R$ 575. Muita empresa não subsidia a vacina, mas se de repente você conseguir convencer o empregador que você está trocando R$ 575 da vacina pneumocócica para crianças, né? E evitando um custo no plano de saúde dessas crianças de R$ 4.173, se elas não têm câncer e pegarem a doença, e R$ 13.000 se elas têm câncer e pegarem essa doença, você consegue aí falar, olha, a vacina, ela reduz custo, pelo menos com pneumonias aí, meningites, etc, né? Outra aqui, a difteria, tétano e coqueluche, a tríplice viral aqui, né? Então, a tríplice viral, ela é de graça, é dada no SUS. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a tomarem. Por quê? Vocês estão vendo que está tendo surto de coqueluche no Brasil. A média de tratamento da coqueluche no Brasil é R$ 81.000. Então, se a pessoa toma a vacina, ela não fica doente, não vai gerar esse custo que vai cair no plano de saúde, normalmente das empresas, né? Porque a pessoa precisa fazer tratamento, internação eventualmente, né? E aí vai gerar esse custo. Então, você está tocando um zero de custo, porque é no SUS, versus R$ 81.000 de coqueluche, 5.000 de tétano, difteria quase não tem dados no Brasil, porque quase ninguém pega essa doença, mas tétano e coqueluche sim, né? E se a empresa quiser custear, também tem aí, vai custar 330 por dose, mas não precisa custear, porque tem no SUS, né? Herpes zoster, né? Herpes zoster é para pessoas com mais idade, acima de 50 anos. Então, o custo médio dessa vacina é R$ 820 por dose, daria 1.640, mas eu estaria economizando em tratamento, tá? 2.559 a 4.479, mas vocês sabem que quem pega a herpes não é só o tratamento que gera um custo, né? Porque a pessoa fica com sequelas. Eventualmente, pessoas que têm herpes ocular, herpes ocular pode ficar cega, né? Ou então pode ter outras dores, nevralgias decorrentes da herpes. Então, passou a herpes, mas ele continua com dor, né? E isso aí deixa a pessoa incapacitada ou então com menos produtividade, porque a dor impede que ela faça as coisas que precisam ser feitas, né? Vírus sincicial respiratório, aquela vacina nova que surgiu para gestantes, para evitar o adoecimento dos bebês. Aí. Bebês que pegam vírus sincicial gera um custo enorme. Aqui nós estamos vendo o gráfico em euro, né? Porque não tem estudo brasileiro ainda. Então, de 0 a 2 anos, 2.953 euros. Se quer saber em real quanto que é, multiplica por 6 aí, né? 3.000 euros, dá R$ 18.000 aí para crianças de 0 a 2 anos. Então, a vacina também reduz o custo com tratamento de vírus sincicial respiratório aí, né? Outra maneira de você medir aqui é quantidade de pessoas com estresse baixo, moderado ou alto. Aí a gente vê quanto pior o nível de estresse, mais faltam no trabalho, que é o vermelho, que é o absenteísmo, e mais presenteísmo tem, que é o amarelo, né? A soma do amarelo mais o vermelho, que é presenteísmo mais absenteísmo, é perda de produtividade, que é o azul, né? Então aí você pega aí, digamos assim, deu no alto nível de estresse, tem aí perto de 6% de absenteísmo e uns 7% de presenteísmo. 6 mais 7 vai dar 13% de perda de produtividade, que é o azul. Pega esses 13%, multiplica pela média salarial anual, você está vendo que essas pessoas com alto nível de estresse custam $6.398 ao ano. Quer saber em real quanto que é? Multiplica por 6 aí, você vai saber que vai dar R$ 36.000 por ano aí, né? E isso é diretamente proporcional. Quanto pior o nível de estresse, mais falta, mais improdutivas as pessoas são. Então, por isso que a gente tem que aprender a ensinar as pessoas a gerenciar estresse ou então reduzir o estresse no trabalho, porque isso gera mais produtividade. Pior que estresse é depressão, né? Você está vendo aí quase $9.000 ao ano de perda de produtividade. Isso que eu estou falando é só perda de produtividade, mas pessoas que têm depressão severa certamente estão usando plano de saúde, passando com psiquiatra, com psicólogo. Então tem custos a mais além disso. Não é só isso que custa, é o custo mínimo, né? E pior que depressão ou sono, né? Aí, quase $10.000 ao ano, pessoas que têm problema de sono severo. Quem dorme pouco, quem tem dificuldade para dormir, certamente não vai produzir nada no trabalho, então o presenteísmo aumenta e ficam mais doentes, então o absenteísmo também aumenta. Então por isso que é diretamente proporcional. E é por isso que a gente fala que é importante falar de higiene do sono nas empresas. E também a questão do equilíbrio vida pessoal e trabalho, né? As pessoas precisam ter tempo para ter sua vida pessoal. Não deixar o trabalho invadir a vida pessoal, porque isso aí que vai impactar a qualidade do sono também, né? E aí, outro indicador aqui, FAP, né? E número de afastados no INSS por acidentes do trabalho. Conforme vocês vão entrando com as medidas de intervenção para reduzir
riscos no trabalho, doenças ocupacionais, a quantidade de pessoas que vão afastando o INSS vai caindo. E, por consequência, você vai tendo uma redução no FAP também. E aí o FAP, vocês sabem que é um tributo que o INSS cobra das empresas. Pode ser é, normalmente o SAT, o Seguro Acidente de Trabalho, é de 1 a 3% da folha, mas o FAP pode aumentar até o dobro desse tributo. Então, pode, em vez da empresa pagar 1 a 3%, pode pagar de 2 a 6% da folha de pagamento. É um custo super alto. Agora, quando você tem poucos afastados em relação às outras empresas, você tem desconto, o melhor desconto é de 50%, que é o meio aí, né? Quando tem desconto de 50%, a empresa, em vez de pagar é, 2 ou 6, pode pagar aí 0,5% da folha de pagamento, ou então 1,5% da folha de pagamento, né? Então fica bem mais barato aí. Aqui nós estamos vendo que essa empresa, no último ano, teve uma economia de 9 milhões de reais, deixou de pagar isso para o INSS. Esse indicador é um indicador de estrutura, de processo ou de resultado? Resultado. Resultado. Né? Resultado. Então, as ações que vocês fizeram reduziu o número de afastados no INSS por acidente no trabalho e reduziu o custo tributário para a Previdência. Aí, né? Então, é um resultado que foi que vocês obtiveram. Outro de resultado, plano de saúde. Se vocês conseguem melhorar a saúde da sua população, o custo com o plano de saúde vai caindo. Então, essa empresa aqui também teve épocas que o reajuste do plano de saúde era maior do que a média que a ANS publicava, então estava tendo prejuízo, mas conforme essa empresa foi melhorando a saúde da sua população, o reajuste foi ficando menor, 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 ao ponto que estava menor que a média que a ANS preconizava aí, né? No último ano aí, eles tiveram um reajuste de 0%, enquanto a média das empresas teve 13,8%. Foi uma economia de 15 milhões de reais. Deixou de pagar 15 milhões de reais para a operadora porque não teve reajuste, né? Então manteve do jeito que estava no ano passado. E as outras empresas pagaram 13,8% de reajuste positivo, né? Então vocês conseguem medir isso. Essa aula vai ficar com vocês, tá, gente? Então depois aí o pessoal da Iseta vai mandar para vocês. Tem o link aqui do site onde vocês conseguem acompanhar ano após ano o reajuste que a ANS preconiza, médio, né? Que as empresas estão tendo, e você consegue comparar. A empresa que eu tô está reajustando na média, mais do que a média ou menos que a média. Isso é um indicador de resultado também, né? Rotatividade também é outro indicador de resultado. Aqui estamos falando, a Robert Half, no ano passado, falou que a média de rotatividade no Brasil era de 56%. Essa empresa está com uma média de rotatividade de 3,9%. Então, tem um turnover menor do que a média das empresas. Isso também é um resultado que a empresa tem. Não dá para falar que isso é especificamente por causa da saúde, né? Mas é uma série de fatores que geram uma queda da rotatividade, né? Gente, eu vou parar de compartilhar para ver vocês agora, tá? Esse aqui era o conteúdo que eu tinha que passar para vocês. E vamos conversar agora, né? Deixa eu só tirar o compartilhamento. Eu tirei o compartilhamento? Deixa eu ver. Já tirou. Não, Já ainda tirei. não. Ainda não, doutor Fernando. Boa noite. Está me escutando, doutor Fernando? Perfeitamente, professor Paulo. Muito Deixa eu bom, parar. muito bom. Agradecer profundamente aí pela brilhante apresentação, né? Sempre primorosa, sempre de alta qualidade e deu para e percebemos isso na participação, né, de todos os nossos colegas, nossos alunos aqui que estão mandando aí vários agradecimentos, né, elogiando e também batendo palmas, né, Catarina? É isso aí, fico feliz da participação de vocês, obrigado pela participação de todos. Vejo aqui colegas de muitos anos, alguns que trabalharam comigo na Renault aqui, presentes. Bom vê-los. E, gente, essa aula do professor Fernando, ela é brilhante porque ela complementa todo um importante caminho que vocês estão trilhando aí na questão da gestão, né? E, sem dúvida nenhuma, os indicadores são um dos passos mais importantes que o gestor tem que fazer, saber como construir, saber como montar indicadores, saber como estruturá-los e colocar em prática, né, Fernando? Porque também não adianta
ter um monte de indicador e não controlar, não gerenciar e não administrar, né? Que é o que você começou falando. Então, esse é um primeiro passo importante. Esse passo do entendimento desses indicadores é um grande avanço para todos que estão aí se aprimorando no processo de gestão. Sempre, não adianta daí também definir números e depois chegar no final do ano só para avaliar, né, Fernando? Tem que ir todo mês aí, né, que nem cortando a unha ali, ficar mantendo, né, ela sempre bem cortadinha, bem aparada. Então tem que estar com isso muito atento, muito monitorado, os números bem controlados para que a gente possa ter o resultado que queremos chegar no final do ano, né? Acho que o Fernando trouxe em todo o módulo, né, uma visão muito clara de como nós temos que trabalhar isso. Reforço, né, e o que ele falou, né, da questão dos exames periódicos é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores processos para a gente pegar informações, né, e a partir daí trabalhar em cima delas. Mas, ainda em cima dos indicadores, quero reforçar um aspecto muito importante, que a gente já discutiu, né? Fernando, só para você entender, nós estamos aí com a turma de 2024, agora a turma 1 e 2 de 2024, né? A turma de 2023 já encerrou o curso, né? E você participou, aliás, né? Mandando aí um belo recado para a turma que estava encerrando, que nós fizemos o encontro de encerramento, né? E tivemos as duas turmas que encerraram o ano passado, que terminaram no meio do ano e no final agora, encerraram. Então temos essas duas turmas, começa uma nova turma em fevereiro, que se juntará a essa turma depois de passar com o primeiro módulo, que sempre passa comigo, né? E agora, na sequência, eles já estão iniciando o módulo do saúde suplementar, se eu não estou enganado, com o Guilherme Murta, né? Então já entram nesse módulo e depois voltam ainda com o Eduardo Arantes, complementando ainda mais informações em cima da gestão de indicadores, da gestão dos ambulatórios e tudo mais, e assim vai. Então, o Fernando Aquil é um mestre, um professor extremamente qualificado, professor da USP, professor do Einstein e, claro, professor do ISETA, né? E que traz todo esse conhecimento qualificado aqui, compartilhando conosco, muito importante, né? Mas eu queria comentar do seminário que tem que ser feito com toda a equipe. Definir os indicadores com toda a equipe muda completamente no envolvimento para que vocês atinjam os objetivos. Isso é um momento muito especial, né? Durante os 20 anos que eu tive na Renault, todos os anos eu fiz um balanço de final de ano e um seminário com a equipe para a definição das metas e indicadores para o próximo ano. Claro, você tem que chegar já um pouco pronto, bem estruturado, porque senão vira uma discussão, mas depois, em cima do que vocês vão trabalhar junto com essa equipe, aí vocês põem a equipe junta para discutir como atingir esses objetivos, como é que cada um vai participar. E tem que ser todos, né, Fernando? Desde o cara da recepção até o motorista da ambulância, quem, né, serviço social, a turma da ergonomia, principalmente, tem que estar junto, né, Karina, e todos que fazem parte dessa história, né? Então, eu acho que é um caminho fundamental juntar a equipe para ser feito, e quero reforçar isso diante do que o doutor Fernando já trouxe aí para nós, de todas as informações. E só antes de voltar e para a gente fazer discussão e falar com o Fernando, Vigitel, primeira levantamento em 2006 por telefone, certo? Depois, 10 anos depois, foi 2016, fizeram um novo levantamento. É um dos melhores dados que nós temos sobre a saúde da nossa população e vale a pena a gente comparar com isso. A partir de 2016, tem sido feito todos os anos, né? Então, muito bom. Fernando, volto com a turma. Vamos
aproveitar um pouco mais o Fernando, né? Temos aí mais uns 15 minutinhos, certo? E daí encerramos essa bela jornada de hoje. E eu quero só, antes de passar para o Fernando, só falar que para a turma nova que está tendo e teve problema na plataforma, nós conseguimos uma pessoa dedicada para ajudar e resolver a encontrar os problemas de acesso. Nós vamos resolver isso e evitar que vocês percam tempo para acessar e resolver aí as questões, tá? Bem. Boa. Gente, abre suas câmeras aí para a gente se ver e para eu tirar uma fotinho nossa também aqui. Eu tô aqui com a tela cheia aqui para ver, para tirar toda a turminha junto aí. Vocês poderem postar também no LinkedIn de vocês aí, no Instagram, ou nas redes sociais que vocês tiverem, ó. O pessoal tá abrindo aí, boa. Quem tá sem câmera, ok, não tem problema não. Só quem tá de pijama também não precisa abrir a câmera não, tá? Só aí, vamos ver se tem mais alguém abrindo. E peraí, gente. Aí. Então, ó, sorriso, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí. Vamos ver se saiu a foto. Maravilha. Aí. Boa, agora tô aqui para conversar, gente. Nós temos aí um tempinho que a gente começou atrasado, né? Porque a gente teve problemas técnicos aí, mas vamos conversar, vamos interagir. Como é que vocês usam os indicadores, ou então dúvidas que vocês eventualmente tenham, né? Bom, quem passou na época da Covid, aí, vocês lembram na época da Covid, né? Na época da Covid, vocês tinham que toda hora ficar levantando quantas pessoas se contaminaram de Covid, quantas pessoas são contactantes, né? Qual o absenteísmo dessas pessoas? Certamente, quando vocês estavam Quantos participando. testes fez por Quantos testes dia, realizados, né? né? Positivo, negativo. Exatamente. Então, por que as empresas pediam esses números para vocês? Porque isso estava impactando a produtividade. Então, a época da Covid foi a época que mais teve mensuração, mais teve indicador. E aí, qual que era a comparação que vocês usavam? Vocês comparavam com os números do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde publicava diariamente aí quantos casos no país, qual a porcentagem, né? Qual a UTI, né? Os crônicos, quantos leitos né, de UTI. da empresa. Para poder, lá na nossa eles fizeram controle de crônicos para poder fazer os trabalhos home office, né? Eles fizeram, na verdade, um plano, né? Começaram a avaliar o trabalho dos crônicos, né? Para poder colocar essas pessoas em home office, para deixar assim o menos possível, porque como a gente é logística, a nossa empresa fazia aquela cadeia, né, de levar, tem uma parte da logística que levava as coisas para o mercado, né, fazia abastecimentos, então teve que ter um trabalho bem grande nessa parte de crônicos, para poder afastar essas pessoas, né, dos riscos, e para não acontecer, né, o que aconteceu, assim, a gente teve até, não foi tão impactante assim, mas a gente teve algumas mortes. Exatamente. E agora que não tem mais Covid, o que vocês têm que mensurar? Que vocês estão vendo aí que está pegando aí nas empresas? É a mesma coisa que Covid. Saúde mental. Saúde mental, né? Então agora a epidemia, né? Ainda não é pandemia, mas vai virar pandemia mais para frente, mas a epidemia agora é a saúde mental. Então, são os casos de depressão que vocês têm que levantar para as empresas. Qual é o nível de estresse da companhia? Qual que é o nível de ansiedade, depressão, sono, né? Também, problemas de Doutor, sono. e a gente consegue, vamos supor que a gente vai iniciar esse indicador, né, de CDF. A gente começaria pela classificação dos CIDs, que são dados de atestado? Sim, pega atestado, pega afastamento no INSS, né? Mas uma coisa que a lei já está falando que vocês vão ter que ter até maio aí é fatores psicossociais, né? Fatores psicossociais é proativo, né? Porque não indica doença, né? Indica só o ambiente de trabalho, como é que ele está, né? Então, é um primeiro passo, vocês aplicarem os questionários e verificarem se o ambiente de trabalho é um ambiente que gera satisfação ou é um ambiente que é tóxico. Se A for um gente estava ambiente tóxico,
estava discutindo aqui, esses Uhum. questionários têm que ser questionários validados ou a gente pode montar um questionário? Validados, né? Porque se você montar um questionário, inventar um questionário, você vai comparar com o quê, né? Porque questionário inventado, você não consegue comparar. Aí você tem uma banana na mão e todo mundo está usando maçã, entendeu? Aí você não consegue comparar, A entendeu? gente estava Então, comentando Doutor, isso, eu e a Cris, porque assim, dentro do nosso ramo, a gente tem muito motorista, né? uhum, E alguns motoristas, assim, que dependendo do questionário que a gente for aplicar, ele tem que ser uma coisa bem orientada, né? sim. Bem assim, para que ele entenda e responda de uma maneira correta, né? Uhum, E era a nossa exatamente. discussão, né? Que esses questionários, assim, às vezes são um pouco complexo para quem vai ler, né? Depende do questionário que você for aplicar, Entendi né? também. Alguém estava falando aí quem que era? Desculpa. não, o que eu noto é isso, que às vezes é como se fosse assim, um tapar o sol com a peneira, né? Vamos passar um questionário. Ah, Aí esse questionário nem chega no médico do trabalho. Aí quando eu vejo um questionário, é um questionário que alguém criou, e como é que a gente vai comparar? E cadê os dados desse questionário? Também não sabe. uhum, Então, às vezes, acaba, assim, sendo uma perda de tempo, porque é, os dados nem estão sendo avaliados, sabe? Foi só um proforme para fazer, dizer que fez, sabe? exatamente. Por isso que, assim, não é só aplicar o questionário, mas antes de aplicar o questionário é sensibilizar a sua população. Então é chegar para tanto para os trabalhadores como para a alta liderança e explicar para que está sendo aplicado esse questionário. Então, para os trabalhadores, você tem que falar, olha, as respostas que vocês vão dar ideia para a gente do que a gente pode fazer para tornar o ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro para vocês. Então, se a gente perceber nos questionários que está havendo falta de suporte da liderança, as pessoas não estão sendo reconhecidas, esse é um caminho que a empresa tem que seguir para que o ambiente seja mais confortável para vocês. E Isso para a mesmo. liderança, né? Para a liderança, você tem que chegar para eles e falar o seguinte: se a gente não medir isso daí, primeiro que agora é lei, né? Tem que medir. Mas medir é bom porque vai dar oportunidade para vocês, como líderes, de identificar onde está o problema e trabalhar em cima do problema e não ficar Sim. tapando só com a peneira aí, né? Então, E outra, por exemplo, pode falar a aí, gente Karine. saber, doutor, uma das coisas que eu fiz há um tempo atrás, eu apliquei um questionário, a gente tinha duas populações. Uma, o motorista de ônibus que fazia o atendimento de cobrador, né? Que aqui na minha cidade não existe mais cobrador. E na outra cidade do lado, que foi em São José dos Campos, eu fiz eu fiz o mesmo questionário para aquele ambiente onde você tinha o cobrador de ônibus, né? Como integrante ali. E aí, foi até uma ação que a gente teve judicial, né? Porque eles queriam saber o fator cognitivo ali dos motoristas que fazia essa cobrança, né? Se era maior, se era menor, o que tinha. E a gente chegou num contexto onde os dois tinham o mesmo nível de estresse, que aí foi através. Eu fiz um estudo, tudo, até expliquei que o mecanismo de estresse ali do motorista é do trânsito também, né? Que ele dirige não só para ele, mas para as pessoas, vê os problemas que tem dentro do ônibus, tem gente que briga dentro do ônibus, tem gente que rouba dentro do ônibus, tem gente que assalta o motorista. Né? Então, assim, vários fatores que é inerente à atividade da pessoa também, né? A Uhum, gente, a gente ter esse senso que a gente vai pegar um questionário e a gente saber diferenciar o que realmente é o estresse da atividade. Então, vou pegar o setor financeiro na época de fechamento. Eles têm um período do tempo deles que existe um estresse muito grande, né? uhum, Então, a gente saber diferenciar isso, o que realmente é um estresse do trabalho, né, o que está causando ali, que é inerente à atividade, e o que não é. Então, assim, sim. eu enxergo que essa parte ela não é tão simples, sabe, da gente conseguir fazer esse tipo, porque a gente pode ter dados errados, né? A gente Sim. pode ter dado do que a pessoa sente. Então, aí você vai ter que ter É uma um coisa que bom. as empresas vão fazer agora, porque a primeira leva, né? Que muita empresa nunca fez essa medida ano passado. E aí, nos primeiros anos, vão ser anos bem desafiadores, né?
eu já mestro isso há 10 anos, né, na companhia que eu tô, né? Então a gente já tem uma experiência de longo prazo. Então a gente já entendeu e os líderes já entenderam que medir isso é importante para eles, porque quem dá demanda para as pessoas não é o Departamento de Saúde, Segurança nem Ergonomia. Quem dá demanda são as lideranças. Quem dá autonomia são eles. Quem dá flexibilidade são eles. Quem dá suporte são eles. Quem dá reconhecimento são eles. Quem paga a conta são eles também, né? Então, não adianta chegar um líder e falar para vocês: olha, o estresse na empresa está muito alto. Dá um jeito, departamento de saúde, ergonomia ou de segurança, resolve esse problema para mim. Vocês têm que chegar para, ó, quem vai resolver isso aí são vocês, né? A gente pode dar suporte, a gente pode ajudar com tratamento, Resolver mas com palestra. resolver isso aí não vai resolver com resolver. palestra Palestra é e demais, né? massagem. Palestra não resolve. Então, Palestra olha só, massagem. vou falar assim, como é que é o Brasil? Gente, como é que é o Brasil? O Brasil, ele adora modinha, né? Então, já teve a modinha da massagem, já teve a modinha da yoga, já teve a modinha da meditação, agora a modinha é felicidade, né? Então, não é que eu sou contra essas coisas. Não sou contra a felicidade, não sou contra a meditação, não sou contra a massagem, não sou contra nada disso. Só que, se o ambiente é tóxico, a demanda de trabalho é muito alta, as pessoas têm que entregar as coisas. Por exemplo, chega o seu chefe sexta-feira, 6 da tarde, e fala que você tem que entregar alguma coisa na segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Você vai ficar estressado e fala assim, pô, meu fim de semana tá comprometido, eu vou ter que trabalhar o fim de semana para entregar isso na segunda-feira, 8 da manhã. Aí chega o seu chefe, olha você estressada, fala, Karina, você tá muito estressada, vai lá fazer uma massagem, né? Eu não tô estressado por Ele causa falou isso disso. para mim hoje, inclusive. Então, eu tô estressado porque você me deu uma tarefa que eu tenho que entregar na segunda-feira, entendeu, né? Então eu não tenho tempo para entregar, né? Vou ter que trabalhar o fim de semana para entregar essa meta. Ou então chega aqui pro Renato e fala assim, ó, Renato, você tem que entregar uma quinta-feira hoje, né? Quinta-feira, você tem que entregar amanhã, 8 horas da manhã, você tem que entregar para mim um relatório. Aí você fala, pô, mas são 9 horas da noite agora, eu tenho que entregar 8 horas, vou varar a noite fazendo isso aí. Aí chega o seu chefe de RH e fala assim, Renato, você tem que ser feliz, né? Vamos praticar a felicidade aqui, entendeu? Renato fala assim, isso aqui não é isso que vai funcionar para mim, não é isso. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem uma empresa de logística nos Estados Unidos que as pessoas tinham hora para ir para o banheiro, né? Então a Natália só pode ir no banheiro 9 horas da manhã. A Adriana só pode ir no banheiro 10 horas da manhã. O Luiz Fernando só pode ir no banheiro 11 horas da manhã. Aí o Luiz Fernando chegou na empresa, lá nessa empresa de logística, e falou assim, 9 horas da manhã, tô apertado, preciso ir pro banheiro agora, né? Aí eles falam, não, Luiz Fernando, seu horário é 11 horas da manhã, não é agora não. Então você vai ter que esperar até as 11, você não pode ir pro banheiro agora não, agora é o horário da Natália. A Natália fica com dó e fala, eu deixo o Luiz Fernando ir no meu lugar, eu não quero ir pro banheiro agora, ele pode ir. Não, 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 você não pode trocar. Seu horário é às 9, o Luiz Fernando é às 11. Não pode trocar. Não tem flexibilidade nessa empresa. Essa empresa, ela viu que as pessoas estavam estressadas, né? Eles mensuraram lá, viu, nossos trabalhadores estão estressados. Vamos falar com o departamento médico. Departamento médico, nossa população está estressada. Qual a solução que vocês dão aqui para diminuir o estresse deles? Ah, é meditação, né? Meditação está na moda. Vamos colocar cabine de meditação espalhada na empresa inteira, nessa empresa de logística. Espalharam. Cabine de meditação, e você pode ir na cabine de meditação a hora que você quer, entendeu? Aí chegou outro dia, a Adriana, 9 horas da manhã, a Adriana falou: chefe, tô apertado, preciso ir pro banheiro agora. Não, agora é o horário da Natália, não é seu horário, Adriana, você não pode ir. Eu posso meditar? Meditar você pode, vai lá meditar. Aí a Adriana ia lá na cabine de meditação e fazia as necessidades na cabine, entendeu? Que era isso que estava acontecendo nessa empresa. Porque eu não quero meditar, eu quero fazer xixi, quero fazer cocô, é isso que é a minha necessidade, entendeu? E aí o RH da empresa falou: seu bando de porco, vocês estão fazendo xixi e cocô na cabine de meditação, vocês não têm educação, não. Essa empresa foi denunciada no sindicato, tomou um processo, empresa grande, hein? Tem até plataforma de vídeo essa empresa aí, né? E aí o que aconteceu? Esse processo a empresa perdeu, porque não permitia que as pessoas tivessem flexibilidade nem autonomia para ir para o banheiro fazer necessidades fisiológicas. E aí tomaram uma atitude que é essa modinha de colocar meditação, sendo que não é o que as pessoas não queriam meditar, eles queriam ir para o banheiro, era só isso. Então a questão básica era escutar o trabalhador, entender a necessidade dos trabalhadores e dar flexibilidade para eles no banheiro a hora que eles querem, não ficar implantando cabine de meditação, que não é a solução, entendeu? Então, é para isso que serve o indicador, Vale, Fernando. né?
E esse é o Indicador, exemplo da atitude mais absurda que eu já vi, né? A empresa com problema, Eu achei que era sério piada isso. desses. Não, não, eu também quase assim, não. O Fernando deve estar falando verdade, e como você está citando aí, tem até registro nas mídias aí disso aí. Que loucura, Fernando, que ó, o Bruno loucura. ainda tá sabendo esse caso, né? Meu Vai no Deus, Google aí, gente. impressionante. Procura lá, empresa, logística, Estados Unidos, tem plataforma de vídeo, entendeu? Que foi processada pelo sindicato, perdeu ações trabalhistas por falta de autonomia, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer isso, entendeu? Entender a necessidade das pessoas e implantar ações baseadas nas necessidades das pessoas. Não porque está na moda, né, fazer isso. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui de modinha, né? Modinha. Professor, desculpa atrapalhar, Vai lá. mas acho que na pandemia teve um caso aqui no Brasil também de uma empresa assim, e no banheiro era tão absurdo que tinha fechadura e câmera. Pois é, filmava, né? Bizarro Tinha isso aí. Amor de Deus. fechadura. Absurdo, Era nesse absurdo. nível. Tinha Bizarro. as fechaduras pro pessoal. Então, vocês veem que Enfim, essas né? coisas acontecem. E vocês que vão Fernando, entrar na área de gestão não podem permitir que isso aconteça nas empresas que vocês estão, né? tem que tomar atitude, exatamente. Exatamente. Só Olha tem aqui que ser um exemplo protagonistas, né? que é esdrúxulo aqui, tá, gente? Esdrúxulo. O Mas último, hein, Fernando? Tá, então vamos lá. Vocês sabem que o brasileiro, ele adora coisas que é importada, né? Se você falar uma coisa brasileira, ninguém vai comprar. Então, por exemplo, travesseiro da NASA, né? A NASA nunca fez travesseiro, né? Mas você compra porque é o travesseiro da NASA, entendeu, né? Torta holandesa. Travesseiro da NASA foi feito em Osasco, tá? Só para vocês saberem. Não é uma coisa dos Estados Unidos. Foi criado em Osasco, né? E, inclusive, se vocês olharem esse travesseiro, está escrito Made in Brasil, porque é feito no Brasil. Torta holandesa. Não tem torta holandesa na Holanda. A torta holandesa foi criada em Campinas, entendeu? Torta alemã. Não foi inventada na Alemanha. A torta alemã foi inventada aí no... Acho que foi em Santa Catarina, entendeu, né? Então não existe torta alemã na Alemanha, entendeu? Que outro exemplo que tem? Paleta mexicana. Você vai no México, não existe paleta mexicana, só existe no Brasil, entendeu? São justificativas que existem aí só para encarecer o produto. É um picolé, né? Só que o picolé custa R$ 1, mas se for mexicano, vai para R$ 8, entendeu? E o brasileiro compra a paleta mexicana porque, né? E essas modinhas, elas vêm e vão. Vocês já devem ter visto o Frozen Yogurt que desapareceu, né? A própria paleta mexicana sumiu, né? E essas modinhas acontecem na área da saúde também. A gente já teve a época da ginástica laboral, já tivemos a época do Tai Chi Chuan, né? Ah, o Bruno ele compra a paleta mexicana, né? É gostoso, né? Você paga 8 vezes o valor, né? A paleta mexicana não deveria custar R$ 8, deveria custar no máximo 2,50, né? Mas enfim, na área da saúde acontece isso, essas modinhas. Então, não caiam nas modinhas. Vocês têm que entender qual é a necessidade da minha população. Como é que eu sei disso? Medindo, tendo indicadores. Aí, medindo, tendo indicadores, vocês vão tomar as decisões. Indicador é para isso, para tomar decisão. Aí você toma a decisão e cria o plano de ação. Mas Fernando, sabe, professor, mas eu posso acho só. às vezes que é o despreparo das pessoas, sabe? Eu acho que isso que vocês estão dando na aula, na nossa pós aqui, eu acho que abre a mente de muita gente, sabe? Porque hoje você chega assim numa empresa que não tem uma gestão efetiva, é isso, é quick massage, é ginástica laboral, daí coloca lá no plano de ação. Mas o que que você tem de ação para a qualidade de vida do seu trabalho? Ah, não, tem ginástica laboral, tem quick massage, daí você vai ver o funcionário, ele assina uma lista de presença, porque se ele não participar pelo menos de 80% das aulas, ele perde o bônus dele, sabe? Então, assim, e isso, essas pessoas acham que é um benefício, que isso é uma ação de qualidade de vida, sabe? Tipo, a fazer aquelas palestrinhas que você fala o mais do mesmo e não traz nada de diferente para essas pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que para nós aqui, que estamos estudando, né, a gestão, isso é uma abertura, assim, de caminho imenso, sabe? Exato. De chegar lá para minha empresa e falar assim, gente, ginástica laboral não é o caminho, não. Infelizmente, não é.
É o que o André falou, é o greenwashing, né? Não é o Adriana. único caminho, né, gente? Faz parte de todo um processo. Né? Tem que estar estruturado, na verdade. Ele é um bom método, desde que você tenha uma estrutura do método, entendeu? Você sabe que aquele momento da ginástica laboral é aquele momento que o colaborador gosta de ir, que ele sociabiliza com as pessoas, que ele está fazendo uma atividade diferente, entendeu? Não que ele está lá fazendo a ginástica e pensando no chefe dele que está olhando ele ali fazendo ginástica. Tá? Muito bom. Adri? Eu queria só completar, é porque até Jesus perguntou, né, para a pessoa, o que você quer que eu faça, né? Quando o cego pediu para ele curá-lo, né? Então é só para completar e para ilustrar aí nessa passagem aí. Bem, é o momento certo, Adriana, para citar, né? Porque estamos aí no fim do ano, né? E bem, Fernando, eu vou agradecer mais uma vez aí pelo teu carinho, pela tua, né, disposição, pela tua animação, pela forma como você conduz e deixa todos aqui muito à vontade para perguntar e participar. Isso faz toda a diferença. Parabéns, né, por esse teu assim, perfil e a tua forma de ensinar. É maravilhoso. Então, eu que agradeço aqui. Só elogios da turma aí, a gente fica muito feliz. Né? A gente pode fazer o benchmark na sua empresa? Pode, com certeza. Gente, já que a gente está falando de indicador proativo, né, eu vou falar para vocês assim, a bola de cristal. Se vocês querem abrir um negócio, abra um cursinho para a prova de medicina que os alunos vão ter agora no futuro. Entendeu? Esse é o negócio do futuro, tá, gente? Então, vai ter prova aí para os novos estudantes de medicina virarem médicos, assim como tem a prova do OAB. Então, o negócio do futuro é criar essa prova de cursinho aí, o cursinho para fazer a prova para você ser médico aí, né? Então, esse é o negócio do futuro. Quem quiser, vem, tá? E quem quiser trabalhar aqui no Iseta também está bem-vindo, porque nós estamos aqui para educar, né? Para ensinar e transformar. E obrigado aí pelo elogio, Karina, você aí do curso. É esse mesmo propósito de trazer esse nível de informação diferenciada que fazemos aqui. Reforço que esse material, essa gravação da aula do professor Fernando estará à disposição em breve na plataforma da São Camilo e também na nossa plataforma Iseta de Cursos Corporativos, na nossa biblioteca virtual, também estará à disposição de todos. Tá bom? Boas festas, minha gente. Né? Lembrando aí da Adriana, que ela já trouxe, né? Boas festas, um fim de ano maravilhoso para todos. Nós, Feliz Natal, Deus abençoe. Feliz Natal aí, bom 2025 Feliz Natal para todos. Obrigada. E 25 estamos juntos de novo. Tá certo? Deus quiser. Natal, Feliz Natal, boas festas. Pessoal, obrigada. Boas festas. Tchau, boa festa. Valeu pela aula, excelente. Eu que agradeço. Tchau, gente. Saúde, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.